sportsbet.io, aqui dá mais green, vem pra IO. De boa. Já tô conversando com o convidado aqui. Bom, mais um podcast de Denilson Show com o meu parceiro Chico Garcia. Você que tava ligadinho aí no YouTube do Jogo Aberto, acompanhando, que tá um sucesso, por sinal, até agradecer, né, Chico Garcia, pelo carinho de vocês aí no YouTube do Jogo Aberto. Se inscrevam no canal do Jogo Aberto, se inscrevam no meu canal, se inscrevam no canal do Chico Garcia, para vocês terem acesso aí exclusivos dos conteúdos que a gente tem produzido. O convidado de hoje é um convidado muito, muito especial, mas antes, agradecer, obviamente, a sportsbets.io, que é a nossa patrocinadora master, Renko, que nos presenteou com esse telão maravilhoso, que deixa o nosso convidado mais jovem no nosso telão. Temos Disney Plus também como parceira do podcast em mais um episódio. E Vedacity, a minha parceira pessoal na Reforma Show, que é paz para toda obra e também está aqui com a gente no nosso podcast. Aliás, Vedacity lançou esse slogan, né? Paz para toda obra, porque a gente está acostumado a falar, você vai mexer com obra? Pau para toda obra, que dá aquele desespero. E com Vedacity você tem a tua paz para fazer a tua casa, fazer a tua reforma, a tua construção, você que é do segmento. Mais do que indico a Vedacity para você trabalhar. Chico Garcia. E aí, Denan? O nosso convidado, assim, eu sou suspeito a falar, Né? porque eu tenho um carinho, um respeito, uma admiração muito grande. A gente já se conhece há muitos anos. Ele praticamente me viu iniciar a carreira no futebol, me acompanha já há muitos anos e, obviamente, também acompanho o trabalho dele há muitos anos. E estou muito feliz com a presença dele aqui. Acho que a gente vai aprender muito e entender, acima de tudo, como está funcionando toda essa preparação, toda essa evolução da medicina esportiva. É isso aí. Tudo bem, meu Tudo parceiro? bem, Como você? é que você tá? Maravilha. Tudo certo, você que tá aí, deixa aquele like, a inscrição no canal. A gente tem episódios toda semana aqui, você sabe, terceira temporada. Muitas personalidades, você pode voltar aí e escutar algumas histórias fantásticas de tetracampeões, pentacampeões, personalidades do mundo da bola, da música, do entretenimento, jornalistas. E hoje, como o Denilson falou, é mais um daqueles dias que a gente tem uma oportunidade de ouro, né? Porque no dia a dia, na batida, a gente sempre faz entrevistas muito pontuais sobre o próximo jogo, sobre a escalação, sobre o jogador que tá machucado, tá lesionado, mas já tá para voltar. Então a gente acaba sendo especialista em superficialidades, né? O jornalista é isso, ele é especialista em superficialidades. Então quando a gente consegue conversar com mais tempo com um especialista, a gente entende um pouco mais dessas questões tão importantes que envolvem o futebol. Então por isso, um senhor da medicina esportiva, Exato. Dr. Joaquim Grava, muito obrigado. Muito bem-vindo ao podcast Denilson Show com o meu parceiro Chico Garcia. Bom, obrigado a vocês, né, pelo convite. É muito orgulho para mim ser convidada Por favor. por dois integrantes do futebol que eu admiro muito. Um que jogando futebol e você, um gaúcho que veio para cá e veio melhorar a nossa crônica esportiva. Opa, que honra. Eu que agradeço o convite de vocês e estou aqui à disposição. Ô Joaquim, primeiro um prazer te receber aqui. Eu vou começar, a gente vai passear por toda a tua história, usar bem a tua experiência de tantos anos no meio do esporte. Mas tá aqui, Centro de Excelência e Treinamento de Futebol, Dr. Joaquim Grava. Você tem Cara, isso deve ser uma consagração por tantos anos de trabalho, você ter um centro de treinamento que leva o seu nome. Como é que é isso para você? Olha, no início eu não dava muita atenção para isso. Sim. Eu não sei porquê, mas depois que é Joaquim Grava, aí eu comecei a sentir orgulho de ter recebido essa homenagem pelo tempo, né, que eu trabalhei, exerci minha profissão diária no Corinthians. E porque houve também uma recompensa, um respeito e um agradecimento, principalmente do André Sanches, que viu com que as coisas que eu fiz, né, até por sacrifício pessoal, né, e profissional, Chico e Denilson, para construir aquele centro de treinamento para o Corinthians. Porque era inadmissível um Corinthians não ter um centro de treinamento. Concordo. Então aquilo sempre ficava me indagando. Pô, São Paulo tem um belo centro de treinamento, Palmeiras
já tem um centro de treinamento, não estava completo, mas já tinha. Outros clubes do futebol brasileiro. Santos, que eu tinha acabado de chegar do Santos, onde eu auxiliei terminar o centro de treinamento do Santos. Falei, mas como que não tem, né? Corinthians, né? Com todo esse tamanho, com toda... É uma potência. Poxa, e realmente, né? O Corinthians agora tem 10 anos aí que do jeito que tá sendo, né? Conseguiu o seu estádio, porque jogava, era Pacaembu, Morumbi muito tempo, e o centro de treinamento não tinha essa... Não, e o que o centro de treinamento trouxe, né? Isso. Porque o mundo é de evidências. O mundo, você vive em qualquer setor nosso, de evidência. E depois do centro de treinamento, nós ganhamos tudo. Curioso, né? Curioso. Por quê? Você passa a dar condições para os profissionais. Pelo amor de Deus. O acho futebol, que ele esse é exige muito isso hoje, né? Então, o Andrés pediu um centro de treinamento. E eu e o Tonhão, o Antônio Carlos, nós fomos lá ver esse terreno lá Lá no Tietê, lá. que eu não conhecia. Eu conheci o de Itaquera, onde nós tínhamos um centro de treinamento para as divisões amadoras, que o profissional chegava a treinar lá, com apartamento, cozinha, acho que 3 ou 4 campos e tal. E eu falei... E tinha a fazendinha, né? E E tinha a fazendinha. ali do Parque São Jorge. a Tal. fazendinha. Mas não estava mais na época de usar Sim, fazendinha, já sim. tinha passado, né? Sim. E aí eu falei pro Antônio, vamos construir um centro de treinamento aqui. Ele falou, vamos. De cara. Uma área enorme, pô. A área é enorme. E aí vamos falar com o Andrés. Aí o Andrés falou, constrói. Vamos lá, nós não temos dinheiro, mas vamos trabalhar em cima disso. Coincidentemente, o Ronaldo veio pro Corinthians. Tá? Que é uma outra história como ele veio pro Corinthians, né? Que ele estava fazendo a preparação dele toda no Flamengo. Aí o Ronaldo vindo pro Corinthians, tem até um negócio interessante. O primeiro treino do Ronaldo, no Parque Ecológico, era assim, Denilson. Era um vestiário de lata, com um chuveiro, tinha uma sala de imprensa, era de alumínio também, e os bancos tudo abertos, não tinha nada. Tinha 2 campos e mais nada. Era ali que o Corinthians treinava. Isso em 2008. Pode ser? 2009. 2009. Quando ele 2009. chega. Quando o Ronaldo, o primeiro treino dele, eu tô em casa, ele me ligou, velho, pra onde você me trouxe, velho? Que loucura é essa aqui, pô? Por quê? Tá mais Tinha ele, até né? carrinho numa hora do treino. Sabe aqueles carros de campo de várzea de antigamente? Que tinha rabo de galo, pastelzinho. Tinha isso lá no centro de treinamento do Corinthians. Então, aquilo começou a envergonhar. Aí o Ronaldo falou, pô, como é que o Corinthians não tem um centro de treinamento? Ainda mais Foi aí que eu e o Antônio Carlos, e com o estímulo do Ronaldo, convencemos o Andrés. E o Andrés deu liberdade. Antônio Carlos Zago, né? Antônio Carlos Zago. Antônio Carlos Zago. Tonhão. É Saiu da- que se for o Tonhão, eu falei, Quando ele o começou a Zago, falar o Antônio famoso Carlos, Zago. o Zago Antônio- teve ele aqui. Saiu trabalhou- agora da seleção da Bolívia. Isso, ele teve aqui com a gente. Teve aqui? Teve um Ele é querido. fantástico. Nossa. É um querido, papo muito bom com ele. muito o gente Antônio boa. Carlos Zago. O Zago. É, O Tonhão, infelizmente, faleceu. infelizmente. Palmeirense. Excelente Um beijo pessoa. um beijo pra família. Conheci o Tonhão também. Um beijo pra Maravilhoso. Uma simplicidade Sim. maravilhosa. E aí nós começamos a trabalhar em cima. Primeira coisa, vamos cercar, vamos fazer isso, fazer aquilo. Você já tinha na tua cabeça tudo que precisava um centro de treinamento, né? Porque são Tinha. muitas... É uma área multidisciplinar, digamos assim, né? Mas só que e tem uma... muito investimento também, né? Foi assim. Eu comecei a cercar na minha cabeça. Tinha que cercar todo aquele tempo. Sim, sim. E aí, Que inclusive tem o laboratório R9 hoje lá. eu vi, não. E aí, o que aconteceu? Chico, a cara de pau. É. Eu peguei e fui no Tomeu, tá? Aquele dos maiores arquitetos que nós temos e faleceu no Brasil. O que eu fiz de cara de pau? Eu fui no escritório dele, Ó, Bateu lá e e aí, bati lá, tudo bem? a Márcia, pra vender a ideia pra ele. Márcia, secretária, falou, que bom, Joaquim, corintiano. Não conhecia ele.
sou São Paulino, Mas mas, ele pô, te conhecia. te conheço, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, então, eu queria fazer Você me conhece, então tem uma paradinha aqui. eu queria fazer um sem treinamento. Eu falei, mas como? Ele falou, só isso, Joaquim? Sem treinamento, mas como? E É, eu tinha que ter o seu nome um mesmo. dos maiores arquitetos. Tem o seu nome mesmo. Um dos maiores arquitetos do Brasil. E aí eu, explicando, uma pessoa maravilhosa, expliquei para ele o que era um centro de treinamento. Falei, inclusive, o senhor pode aprender a fazer centro de treinamento. Depois ele fez mais alguns aqui no Brasil. Sim, você o pega o que modelo. centro de treinamento precisa. Pronto. O que ele necessita. Né? Porque o engenheiro, não estou menosprezando o engenheiro, Sim. mas ele não sabe o que é o centro de treinamento. Claro. Por exemplo, o Denilson, que viveu em Você centro de precisa fazer um treinamento, projeto para a fala, pessoa. Denilson, o que tem no centro de treinamento? Claro. Ele sabe. Claro. Muitas vezes um engenheiro, um arquiteto não sabe. Não faz ideia. Aí eu vendi a ideia para ele. Tá. Tá? E eu tinha orientado, quando eu fui em 2005 para a China, fazer uma consultoria, para a Olimpíada, inclusive, que eles me contrataram lá, eu dei uma orientação do que eu tinha feito lá em Macau. Macau é uma cidade que fala português ali perto da China. Como seria o seu treinamento? Precisa ter campo, precisa ter vestiário, fisioterapia, sala de musculação, sala de roupeiro, sala de treinador, comissão técnica. E fui dando para ele. E ele fez um baita projeto. Com tudo. Capela, um ginásio. Eu pedi para ele para fazer um restaurante. hotel lá, né? Um restaurante fora da concentração. Porque o restaurante dentro da concentração, na minha visão, atrapalha um pouco, porque o cara entra, sobe, desce. O cara tem um lazer maior. Tá. Detalhes, né? Só que Circular um pouquinho mais Circular ali um naquele pouquinho espaço ali, né? mais. Ele passa muito tempo dentro daquele espaço, né? muito tempo. Passa muito tempo. Entendeu? Essa rotina Então- desse calendário brasileiro do jeito que é louco, o cara fica muito tempo na Concentrado o tempo concentração. inteiro. Muitas vezes você vai viajar, como ele viajou muito, eu viajei, a gente ia para o Nordeste, a gente tinha que atravessar e lá já era uma coisa a mais, né? Porque a gente ia lá, descia e subia, descia e subia. Então eu dei essa ideia para ele, ele gostou também. A sala de imprensa, separado de todo o departamento, uma entrada exclusiva, um refeitório, bonitinho, para a imprensa não ficar naquela, ficar parado no portão para ter acesso. Fiz uma entrada especial para a imprensa, entendeu? O cara vai ficar lá, às vezes o repórter fica na chuva, de guarda-chuva, dentro do Sei carro. bem. Ai? Sei bem o que Você é sabe isso. o que é isso? Então, ela Mas, fez uma- mas agora é o primeiro acesso, né? A gente tem o primeiro acesso à direita ali, já tem a sala de imprensa. E Entra a na gente sala de muitas vezes ficava ali, os clubes treinando, ó, a gente vai liberar tanto tempo o Isso. aquecimento, né? E a estrutura do CT lá atrás, lá, a gente nem Entendeu? participava. Eu falei, né? agora você está ali, você tem sua entrada, tudo. E aí eu bolei uma área de lazer, né? Que eu acho que é importantíssimo ter uma churrasqueira, pô, quando você tiver que fazer uma reunião, unir pessoas, Sim. quadra de tênis. E tudo aqui, isso estava na minha cabeça, eu fui passando para ele. E aí ele montou todo esse projeto. Ele montou todo o projeto. E aí quando você levou pro Andrés? Ixi, saiu caro, hein? Porque o você Andrés tinha olhou que e falou, levar isso pro "Opa." Andrés. Andrés, a ideia eu tive, o projeto que a gente conseguiu. E aí você leva pro Andrés, o Andrés. Só que o Antônio tinha saído. Tá. Aí eu peguei o Ronaldo. Vamos explicar a saída do Antônio, como é que foi. O Antônio saiu Foi, praticamente. foi lá em Sorocaba, ou lá em Presidente Prudente. Falaram que ele tinha ido pra noite com alguém. Ah, tinha eu uma não história estava lá. dessa daí. Mas na época foi publicado. Tinha uma resenha dessa, né, Chico? Ah, Ele verdade, lembra? verdade. Foi, Ele tinha foi. saído com a noite pra alguém, enfim, Isso. lá e ele Com o acabou Ronaldo, saindo. não, Teve isso, um assunto desse isso. aí na época. Mas eu não estava que eu não viajava Sim, mais sim. com o clube, né? E aí O eu. Joaquim grava, pô. Ficar viajando pra quê? E aí eu fui apresentar pro Ronaldo, né? Aí você foi falar com o Ronaldo. Pô, o Andrés podia falar não pra mim, mas pro Ronaldo não, né? Malandro. Concorda, não? Claro. Já Vamos com antecipar. 35 anos na bola, eu falei, não é que. Aí eu apresentei, pô, coisa legal, ótima, né? O Ronaldo amou. O Ronaldo gostou. Aí o Ronaldo falou, é isso, doutor. Ele gostou. Pô, velho, vamos lá. Aí ele sempre me chamou de velho.
E aí o Andrés não ia falar não pro Ronaldo. Quem ia falar não? Você acha, ô, Joaquim, você acha que se o Ronaldo não tivesse vindo pro Corinthians, você já tinha a ideia do seu treinamento, e eu concordo 100% com você, porque a grandeza do Corinthians tinha que ter Lógico. um centro de treinamento à altura, fato. E eu acho que o Corinthians precisa melhorar muito. Não iria construir o treinamento. É isso. Se, Todo a mundo vinda, fica se o Ronaldo bravo. não vem, Tem um monte de gente que fica bravo. Eu sei que eles vão ficar bravos com essa nova entrevista, mas não. se ele não vem pro Corinthians, não existiria o centro de treinamento. Não é. Quando eu falo isso nas entrevistas, acho que o Ronaldo deu dinheiro. Não foi isso. Não é que o Corinthians... Porque com a vinda do Ronaldo, a experiência do Ronaldo, eles jogaram na Europa. Então sabe o seu treinamento, o que precisa, o que não precisa. Um jogador de um Então, tamanho foi diferente. lógico, Você lógico. precisa O Denilson evoluir. jogou em vários Claro. clubes também. Sabe da necessidade. E você tendo uma força de um jogador que conhece tudo isso, é melhor. Claro. Então, ele mostrou a necessidade de se ter um centro de treinamento. Perfeito. E outra coisa, eu usei muito o Ronaldo, né, com a permissão dele, para pessoas patrocinarem. Fato. Normal. Isso era um E, processo, e ele tem um tamanho que processo natural. E Né? aí foi a ajuda trazia dele. isso. Não tinha nada de honorário para ele. Um Ele processo fez natural. isso espontaneamente. Então, por exemplo, o próprio R9, aquela obra, o Corinthians não pôs R$1. A jardinagem, o Corinthians não pôs R$1. A obra ali era o patrocinador aqui, São Luís, e Coral, vai falando aí. Que é aquela coisa que as marcas querem estar linkadas. O Corinthians é uma potência por si só. Por si só. Quando você tem E o Cristiano Ronaldo, ó. Cristiano Ronaldo. é outra potência também. O Ronaldo, você fala, peraí, É outro me interessa botar minha marca E lá, outra me coisa, interessa Denilson, ajudar. Mesmo você estando lá, o meu modo de ser, Chico, eu ia perguntar o que você acha da gente fazer isso. Ó, eu vi isso no Betis, não, vamos fazer que nem... Não sei se você me entendeu. Sim, claro. Porque você tem que usar a experiência dos outros, você não tem que estar na soberba. Apesar do senhor ter capitaneado o processo, o senhor não centralizou o processo. De O jeito senhor nenhum. compartilhou, dividiu, todo dividi. começou a colher. Dividi. E aí eu queria também, linkando isso com a vinda do Ronaldo, para saber se... Porque aí é uma expressão até que a gente fala assim, cara, se o Ronaldo jogasse, melhor. Mas talvez ele nem precisasse, porque só a figura, só a imagem dele já elevou o clube de patamar. Ficou Só que ele conhecido internacionalmente. Só que ele ainda jogou, ele ainda entregou. Surpreendeu a vocês, pela forma como o senhor recebeu o Ronaldo, tudo que ele entregou ainda tecnicamente? Olha, foi assim. O Ronaldo veio de um modo que muita gente não sabe. O Ronaldo, eu estava jantando, você conhece ele, Todé, Todé. Grande Todé. Todé. O Ricardo Nunes, o Ricardo Rocha. Ricardo Rocha. E o Djalminha. Nós estávamos jantando. Eu acho que o Ricardo Aqui em São Rocha, Paulo ou lá no Rio? Aqui. Aqui em São Paulo. Ricardo Rocha esteve aqui também. E aí, conversando, batendo papo, tal. Aí o Ricardo falou, quem não está indo bem é o Ronaldo no Flamengo. Ele não está recuperando, engordou, não sei o quê. Joaquim, você não queria ir no Rio dar uma olhada no Ronaldo? Porque o Ronaldo jogou com a gente na seleção, tinha relação com ele. Né? E aí nós fomos para o Rio de Janeiro. Marcamos acho que na quarta-feira, nós fomos para o Rio de Janeiro. Aí falou, o Andrés não conhecia o Ronaldo. Aí nós fomos lá no apartamento do Ronaldo. Junto com o Andrés. Junto com o Andrés. Na época, o diretor de marketing não quis ir. Né? Então fui eu, o Andrés e o Todé. Chegou lá, nós encontramos com o Djalminha, Ricardo Rocha. E nós fomos no apartamento do Ronaldo. Chegou lá, eu saí, eles ficaram na varanda, eu entrei com o Ronaldo e o fisioterapeuta dele, na época, era o Bruno Maziotti. Bruno Maziotti. Brunão. Filé tinha saído Brunão. Tá. e ficou o Bruno.
Grande profissional. Aí eu vi todos os exames do Ronaldo, examinei e tal. Falei, pô, Ronaldo, você tem uma grande vantagem. Você teve 2 graves lesões, mas você não tem lesão na cartilagem. Tá. Porque É uma ótima vantagem. Essa é uma notícia Diga-se boa. de ótima passagem. vantagem. Só ele sabe É, o que é a diga-se lesão de de cartilagem. passagem. A lesão de cartilagem é a pior coisa que Não tem existe cura, no né? joelho. Muito difícil. Muito difícil. Você pode até cuidar dessa lesão de cartilagem e o atleta ter a sua continuidade na carreira. Mas não vai curar, Não vai ficar resolver. bom. Não vai resolver. Tá. E aí ele falou, pô, é mesmo? Falei, pô, o joelho não incha. Vamos fazer um trabalho, vamos fazer isso, fazer aquilo. Você vai... Ah, porque o Flamengo, infelizmente, o Flamengo, na época dele, É bem diferente de não hoje. tinha condições também. Não tinha centro de treinamento. Treinava na Gávea, o Denilson jogou lá. Treinava na Gávea, era muito simples. Até pior que o Corinthians está fazendo. Outra realidade, outra realidade. Outra realidade. Então não vai recuperar. Falei, olha, ele falou, tem uma proposta assim, assim. Falei, mas se você for lá, você não vai ter a retaguarda para você recuperar aqui. Lá. Lugar bom, muito dinheiro que ele tinha para ir. E aí nós voltamos para São Paulo. a varanda. Ah, tá. Porque Aí- o Corinthians não tinha centro de treinamento ainda também, Não, né? Então, mas, olha... mas eu já tinha reformado, juntamente com o Andrés, toda a fazendinha. Tá. Tudo. Tinha um argumento aí. É, porque quando eu voltei pro Corinthians, a bicicleta não tinha pedal. Não tinha um pedal. Meu Deus do céu. Os colchões eram rasgados. Pô, a gente tá falando de pouco mais de 10 anos, cara. Imagina, ontem isso. Uma loucura. E naquele sacrifício, o André sem dinheiro, nós reformamos toda a fazendinha e ficou aceitável. Tá. Ficou aceitável. Dava pra receber o Ronaldo. Dá para receber. Aí o voltaram Ronaldo. pra varanda. Hã? Aí voltaram pra Voltamos varanda. para a varanda, o Ronaldo falou assim, ô presidente, tudo bem? O Joaquim já falou que eu tô apto a jogar, é só treinar. Quando você vai me contratar? Foi assim, isso. O Andrés foi, Pô, como? nem, Pô, nem, não tem dinheiro. mas peraí, pô. o Andrés não foi lá pra dar uma sondada também? Foi, lógico. Claro, né? E a nossa intenção, a do Todé e minha, foi isso também. Claro, levar o presidente lá pra se Conhecer. der, a gente porque faz o tem- negócio. Tem uma engrenagem aí que poderia começar a funcionar de uma forma Vamos, extraordinária como aconteceu, né? Sim. E aí foi, conversamos. O André se empolgou. Pô, claro, imagina. Só que ele chegou aqui, um monte de gente. Não, mas o Ronaldo é jogador, você sabe. Então, e o Andrés não chegou pro senhor e falou assim, tem certeza, doutor? Dá pra botar pra jogar? Olha, ele teve vontade, mas ele não fez isso Ele porque confiou. 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 É, pronto. Confiou. Acabou. Aí que veio o bom da história, porque aí começou uma pressão, será que vai dar certo, será que não vai dar certo? Porque aí é aquele negócio, tem o envolvimento, né? Tem o financeiro, tem o marketing. mecanismo que ia começar Não, a Mas não eu vai falo, o dar risco certo. era muito alto e ele ainda deu muito certo dentro de Teve campo. gente lá que falava que o Ronaldo era um ex-jogador. É, então. E ele tava mais pesado mesmo do que normalmente, né? Então, assim, existia muito risco. Muito risco. E ele arrebentou, ele Mas é um jogou risco demais. que você tinha que É. ter. Joaquim, Aí, Pela figura que ele aí é. que foi interessante. moeu. Foi para o Rio de Janeiro, junto com o diretor de marketing, e lá, que eu não pude ir, e lá o Andrés contratou o Ronaldo. O Andrés contratou o Ronaldo. Tá. Acertaram financeiramente e o Andrés contratou o Ronaldo. Só que aí que veio o desespero, né? Qual o desespero? O desespero é que ele tinha um prazo para entrar em forma. Ah, tá. Tá. Que eu tinha programado mais ou menos 1 mês e meio, 2 meses. Não é assim que entra em forma Tá, também. claro. É, porque não tava bom, jogando, é né? bom explicar isso, Ele não tava jogando. doutor, porque às vezes a gente vê jogadores se apresentando num clube que ficou, sei lá, 1 ano sem jogar, 6 meses sem jogar, 4 meses sem jogar. O Memphis agora tava Aí os- 3 meses. Um bom exemplo. 3 meses Memphis, sem jogar. Né? Aí se apresenta, os caras, ou torcedor, ou nós mesmos da imprensa, começamos. Pô, o cara não jogou lá. O cara não jogou. Cara, o cara tá É, 3 sim, meses sim, sem sim. jogar. Demora, Demanda um tempinho aí pra. Lógico, pô. Não, mas futebol hoje, com essa velocidade, intensidade. que Antigamente era diferente. É. Eu sou da época que o cara tinha um entorse de tornozelo, você tirava, naquela época era gesso, não tinha essas botas de hoje. Você tirava o gesso 3 dias com
com o pé de ferro, água quente, jogava. Meu Deus. Como é que era o nome da... Pé de ferro. Parafina que fazia, né? Parafina. Alguma coisa assim, Ou era água quente ou era parafina. Nossa senhora. Então, mas era outra época. outro momento. A bola vinha, parava, jogava, punha do lado. O tempo era outro. Hoje é diferente. Hoje você respirou, tem um cara no seu cangote. É isso. Joaquim, essa medicina também ela é diferente dessa época nossa aí? Essa lá de medicina trás? porque hoje a gente Totalmente. reclama. O que que a gente reclama hoje? Eu quero usar toda a tua experiência. O que que a gente reclama hoje? Em todos os debates esportivos é sobre formação. Ah, a formação do atleta, a formação do jogador, não é mais a mesma. A gente não vai ter mais plano de tal, não tem mais não sei o quê, não tem mais driblador, não tem mais não sei o quê. A medicina tem culpa nisso ou não? Tem. Nessa formação? Tem. Eu e o Chico, nós estávamos conversando antes de começar nosso bate-papo. Eu acho que a medicina deveria ter se imposto mais, juntamente aos clubes, para acabar com esse monte de campeonato de sub-10, sub-9, sub-11, sub-12. Porque a medicina sabe que isso é prejudicial. É. Tanto propriocepção, como tecnicamente e de saúde. Porque é inadmissível você ter preparador físico no sub-10, preparador de goleiro no sub-10 e ter campeonato no sub-10. Você diz por causa dessa doutrina, desses preparadores meio que Não, e outra coisa. isso- perde um pouco da irreverência, da liberdade? Da liberdade. Como é que você aprendeu a jogar bola? Ah, eu na raça, na Qual várzea. sub-9 você jogou? É, eu fui na raça. Não é que você foi Cara, na não raça. tinha- Não, você foi no infantil. Não, infantil, sim, não infanto tinha... juvenil e júnior. Eu não tinha, sei lá, preparador físico. Não, tinha não, sei o pera quê, um pouquinho. Você repetiu. Você falou o que eu ia falar. Na várzea. É. O que é a várzea, gente? A várzea é uma coisa lúdica. É lá que você aprendeu a propriocepção, o Denilson. Sim. Os Aqueles fundamentos. campinhos Sim. de várzea, dificuldade para parar a bola. É aí que você aprende a propriocepção. Como é que a criança começa a mamar sozinho? Adquirindo sua própria propriocepção. A mãe não dá mamadeira? Aí um dia ela põe na mão da criança, A cai. criança segura. Aí outro dia põe na cama, aí um dia ela pega e começa a mamar. É isso. Futebol é a mesma coisa. Que interessante esse exemplo. Eu dei uma entrevista uma vez para o Milton Neves, que eu falei que o terrão, porque vai acabar o terrão, vai ser campos gramados, Sintéticos, sintéticos, essas coisas. lembra? Aí eu falei pro Milton Neves, num programa, que tinha aquele programa antigamente, acho que na Jovem Pan, se eu não me engano. E eu falei pro Milton, isso aí é prejudicial pro Corinthians, porque lá não machuca ninguém e o jogador aprende. Porque você só adquire a sua propriocepção na dificuldade. Eu acho que o Palmeiras recentemente criou um campo de terra para só que aí dentro do sintético, dentro do de vez em quando eles colocam lá a garotada num campo de terra lá para Ó, aprender, né? Eu fui. Eu posso revelar certeza? Eu não posso, né? Fica à vontade. Eu fui uma vez Depende, mas vai. uma confraria, você conhece todo mundo. Uma confraria. Tá. Não dá nome. Era confraria, é É uma uma confraria, mas não dá nome do grupo lá. Que Não tá eu lá vou com- dar. em Moio. Do Betsade tem aquela confraria. É, o de Betsade. Corinthians. Ah, sim, Beto, isso você pode falar, mas- Tomava uns bons vinhos O lá que e acontece tal. lá que no o Beto grupo, fica lá gosta, no o Beto grupo. gosta do bom Isso aí. vinho, tá. Então nós fomos acho que foi no Itaim, uma churrascaria até muito boa. Estava Lugano, Tá. Dario Pereira, Opa, Ronaldão de São Paulo, olha aí. Gilmar, Mas só tinha São Paulo. goleiro, Gilmar. Gilmar Ronaldo, goleiro, tá. Mauro Silva, e tinha mais quem? Né? Que, Tinha mais- que tá fazendo um trabalho também Maravilha, maravilhoso. na Federação Paulista. É. Aí começaram a falar de trazer a Unicamp, que é uma universidade, Campinas. para ajudar a ensinar a molecada a jogar futebol. Aí aquilo me Opa. cutucaram na cadeira. Eu falei, como assim? Trazer uma faculdade para ensinar a jogar futebol, entendi. Sabe, Pô, aí o tá presidente da federação estava lá. Pô, aí todo mundo fora e pediram minha opinião. Pronto, Você rasgou tudo. pronto. E eu já não tomava mais uísque. Imagina se eu estivesse tomando uísque. Aí eu falei, não, gente, peraí, eu acho que o futebol
Tem que ser diferente, não é assim que acontece. Que é o que você acabou de me perguntar. Aí eu falei, ó, posso fazer um teste aqui? Posso. Ô, Dario, com quantos anos você começou a jogar futebol? O Dario falou, não, eu jogava, brincava na várzea, eu fiz ser juvenil do Nacional Penharol. Né? 13, 14 ali. 15 anos, assim. Tá bom. E aí eu comecei a jogar e fui profissional. Beleza? Ronaldão, quando você começou a jogar futebol? Ronaldão, eu fui para Ponte Preta com 17 anos. Lugano, e aí? Com quantos anos você começou a jogar? Ah, eu fui no sei o quê com 17, 15 anos. Falei, Gilmar, quando você teve o primeiro preparador de goleiro? Eu falei, ah, quando eu fui profissional. Aí, mas o que você quer dizer com isso? Gente, tá aí a explicação que eu dei. Os grandes jogadores de futebol não saíram de escolinha. E não irão sair. Você acha ruim essa formação de hoje, então? Eu acho péssima. Né? Eu acho que a escolinha de futebol, ela tem que ser um atrativo lúdico para a criança. Você fala, olha, meu filho, como hoje não pode ter o filho mais na rua, não pode fazer mais nada disso, é interessante pegar, tem vários ex-atletas que têm escolinha de futebol, é excelente, porque o ex-atleta, ele só trabalha a parte técnica, lúdica, né? Ensina, um cabeceio. Agora, você não pode pegar uma criança de 10 anos de idade e disputar campeonato, gente. Ela pode até disputar na brincadeira. Sim. Mas não com a obrigação de ganhar. Hoje não tá assim, não. Não pode. Inclusive, os treinadores às vezes são demitidos do sub-10 porque não ganhou o campeonato. Tem treinador que apanha do pai do menino que tá jogando. Já tem histórias disso. É que eu acho que a ideia, e a gente está num debate aqui, né? Eu acho que a ideia, e aí o seu ponto é muito interessante, é de, sei lá, colocar na cabeça da criança, e aí, pô, é uma criança, mas ok. Mas acho que a ideia, a concepção deve ser isso, colocar na cabeça da criança já o nível de competitividade e de competição e de estrutura de clube desde muito cedo, para que quando eles cheguem no profissional, pô, ele já tá acostumado com aquela estrutura. Mas você tem o ônus disso, né? Que é, às vezes, até engessar um talento, enfim, por conta de toda essa estrutura. Você toda, né? pega documentários, ele esteve lá muitos anos, pega essas categorias do Barcelona, vê os treinos que eles têm. Eu dei um exemplo. Pega pra do ele. Betis, pega do Real Madrid, que nós temos mais contato. Eu tenho um filho que trabalha nos Estados Unidos, com isso, inclusive. O Denilson sempre fala que a La Masia lá da escola do Barcelona, as crianças jogam igual. Eu dei um exemplo pra ele que infantil eu no vi lá, profissional. eu falei, fiquei impressionado. Os moleques jogando igual profissional. Mas não é esse o Taticamente objetivo? falando. Mas não tem. Você não pode ter. Isso no Brasil não vai acontecer. Preparo físico. Deixa a criança ir lá. Você imagina Até o porque os Denilson. clubes não têm identidade. O Barcelona tem uma identidade de jogo. Os clubes Mas aqui não você tem. Depende do imagina- treinador que tá. Você esse imagina perfil, o né? Denilson, que foi um jogador, pô, em termos de Brasil, um dos jogadores mais habilidosos que o Brasil já teve. Proviso do talento, Não. né? O único cara que supera ou iguala ao Denilson de habilidade na posição que ele jogava é o Edu dos Santos. Não tinha outro. Reduzão. Não tinha outro pela na habilidade ponta esquerda, dele. Porque o Edu, naquela época, ele já voltava, ele ia, Reduzão, pô. fazia isso, Jogava tinha muito. essa ginga, entrava pro meio. Onde é que ele aprendeu isso? Qual técnico no mundo ia ensinar isso? Talento. É talento. Dom. Então, o que que acontece? O que que o São Paulo fez com o Denilson? Ele fez um aperfeiçoamento do seu talento. O Muricy que fala muito isso. Você tem que aperfeiçoar o talento do jogador. Não engessar o O jogador. futebol engessou muito, né? Pô, você pedir para um menino de 10 anos de idade, vai um Denilson de 10 anos, olha, você dá uma preleção para ele, vai vendo. Ó, você tem que marcar o lateral, não deixa ele fechar. Não. É demais, né? Com 10 anos de idade. Tem preleção para 10 anos de Tá idade. sim. Como é que a criança vai colocar para fora
a sua habilidade e o seu dom, Denilson. Não, tem coisas mais graves, né, doutor? Tem criança com nutricionista e preparador físico e personal trainer desde 8 anos de idade. Não existe isso. A gente tá robotizando as crianças. Ô, né? doutor, a gente tocou num assunto aí, até agora para eu ter um pouquinho mais de tranquilidade ou não, sobre a questão da cartilagem, que é uma lesão gravíssima. É o grande desafio da medicina hoje, porque a medicina ela evoluiu muito. A gente está falando coisas aqui da formação que de repente pode ter atrapalhado, mas posso estar me enganado ou não, mas essa questão que os jogadores reclamam muito de sequência de jogos, por causa do calendário, porque muitas vezes a medicina mostra que eu não posso jogar o próximo jogo porque apareceu alguma coisa no meu músculo aqui, um desgaste, tal, você preserva o cara. Eu acho que isso é positivo, sei lá, eu acho que é positivo você ter a medicina a seu favor para preservar. E pela quantidade de jogos. Diminuiu o número de lesões dos jogadores desses últimos, sei lá, nessa última década? Por causa dessa evolução da medicina? Você acha que diminuiu? Diminuiu sim. Porque pela quantidade de jogos que nós temos Sim. e pela a velocidade que você tem, eu acho que diminuiu. Não está tendo tanta lesão muscular, não. Pode observar. Você tem muito cansaço muscular, você tem edemas, que é aí onde vem a prevenção. Mas lesões musculares graves. E quando tem, é grau 1 e 2 que volta em 15 dias e tal. Antigamente não. Antigamente você tinha uma lesão. Lembra? Abriu a virilha. Vixe, é verdade. Ah, Hoje é muito raro acontecer isso. Claro. Né? Muito raro Lesão acontecer de isso. reto femoral. Por quê? Nós tivemos um jogador no futebol brasileiro, Sorato, Sorato. do Vasco da Gama. Centroavante. Depois veio pro São Paulo, pro Palmeiras. Camisa 9. Ele ficou 2 anos sem jogar. Não, Por que o LCA hoje, antigamente a gente falava de 6 meses pro cara voltar? cruzamento. Isso que é a grande história. Hã? Eu acho. Tá vendo o celular e Não, fala, eu tô tá vendo a aqui grande que é o história. Eu falei, hospital. O que tá vindo? É o hospital. Não, porque... Mas pode atender se for, Não, pelo não, amor de por Deus. favor, Hospital né? atende Não, eu logo acho e o para seguinte, logo médico aqui. tá sempre de plantão, Você tá né? louco. Eu acho Porque o Neymar voltou em 1 ano. Ou é de lesão pra lesão? Porque antigamente era 6 meses o cara tá de volta. Hoje os caras Depende da estão falando de lesão. 8 a 10 meses. Depende da lesão. Ah. Aí, se teve uma lesão combinada, ligamento medial, ligamento lateral, ou menisco, ou cartilagem, tá? Antigamente, até mais ou menos em 2007, você voltava com 6 meses, jogando. Então. Então por que mudou assim? Hoje eu ouço Já demora, de 8 demora a mais 10 tempo meses. hoje. Mudou, porque houve uma mudança na fisioterapia. Melhor atender, hein? Vai dar ruim. Por que tá no silencioso? Melhor atender aí, porque vai que... É um médico, a gente... Médico né? é médico, pai. Será que é o Casagrande? Médico é médico. Enquanto ele atende aí, vamos falar... Boa. Olha lá, enquanto ele atende, o telefone vê ali, vamos falar de Vedacity. 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 Vamos falar de Vedacity. Vedacity, meu parceiro Chico Garcia. Bora. Mês de outubro, hein? Mês dos craques da pintura. Aí A gente não sim. pode deixar de falar, claro, de Vedaprem parede, esse tipo de... É aquele tipo de zagueiro... Essa aqui é boa, hein? Vedaprem parede, tipo de zagueiro que não deixa passar nada. Rapaz. Ou seja, é uma parede, é uma tinta emborrachada que forma uma barreira, bloqueia a infiltração e não deixa passar água. É ideal para área externa, Chico Opa, Garcia. Vedaprem, Vedacity, alô, tô precisando lá. Essa aqui, ó, é uma tinta emborrachada, forma essa barreira que Coisa bloqueia a linda. infiltração, não deixa a água passar. Ideal, inclusive, para área externa, já pensou? Top. E ó, pintores, esse recado é para vocês. O Vedaprem Parede é parceiro de confiança. Então aproveita que o mês de outubro é o mês dos craques da pintura. Então tá aí, Vedaprem Parede com esse bloqueio, não deixa passar nada, aquele zagueiro que segura tudo, bloqueia qualquer tipo de infiltração. O Denilson já vestiu a amarelinha, de novo, porque ele é embaixador da Vedacity. Aproveita o mês de vocês, pintores, para ir para cima com o Vedacity, que é paz para toda a obra. E quando a gente fala dessa barreira, infiltração e tudo mais, nem Marcelinho Carioca, nem Marcos Não Assunção, segura ninguém. nem Juninho Pernambucano, esquece, pai, com o Vedacity, Vai. não tem como passar por essa barreira. Vedacity, que é minha parceira lá na Reforma Show, sou embaixador 2025 da Vedacity, já tem anúncio rodando aí nas redes sociais, que por certo, ficou muito legal o anúncio que a gente fez, que a gente gravou, então Vedacity, obrigado pela parceria.
na minha vida pessoal e também aqui no nosso trabalho no podcast junto com o Chico Garcia. Doutor, Boa. você consegue, acho que não, mas essa tal da medicina não vai achar uma solução para essa tal da cartilagem, pai? Não, eu acho difícil. Que é o grande desafio, Eu acho Joaquim? o grande desafio. É o grande desafio. Existem hoje técnicas que você substitui a lesão da cartilagem. Quando eu machuquei, desculpa te interromper, quando eu machuquei, eu fui fazer uma consulta lá em Barcelona, que agora eu não vou lembrar o nome do médico, mas fui fazer uma consulta em Barcelona. Lugar. Pode ser, Lugar. em Barcelona. Eu Ele acho que é tinha uma me das referências lá, Ele né? tinha me falado, Chico e doutor, que eu poderia fazer botar cartilagem de cadáver. Pode. E aí eu falei, como? Mas nunca vai ficar perfeito. Aí eu falei, cara, tá louco. Pode, Eu lembro que eu tava com meu pai falou. Pode. Meu pai Você fez a pergunta pra ele se poderia tirar do meu pai e colocar em mim. Não, até uma vai agredir o outro. Aí ele falou que não tinha uma parada de Caramba. como é que fala, de genética e tal, não sei o quê, que é De adaptação. de adaptação e tal, e falou, ó, você pode fazer a cartilagem de cadáver, pode dar certo, ou como pode dar errado. Eu falei, cara, Não, não mas vou hoje tem correr esse risco, não. Esse transplante chama até mosaicoplastia. Você pode tirar de uma área do seu joelho, uma área que não tem carga, a cartilagem, e colocar onde tem a lesão de cartilagem. Ajuda, mas nunca ficará perfeito do que a cartilagem original. Essas infiltrações, é o tal do lado que a gente tava falando. Ajuda a prevenir a evolução. Porque eu faço essa aplicação que você falou, não existe mais lá o Simvinsk lá que eu faço. Isso. É importante porque você vai prevenir que essa lesão aumente, entendeu? Qualquer anúncio desses de internet de regeneração de cartilagem, Não, papo isso aí, furado. Inclusive, é uma porque eles têm bobagem do né? Instagram, né? É bom falar, porque Bobagem, pô. às vezes tem cara que vê isso aí, vai Isso e é a quer. mesma coisa dele que eles anunciam no Instagram, venda consórcio, sabe aquelas coisas que faz isso, faz aquilo, é tudo bobagem. A medicina regenerativa é uma realidade? É. Ela é uma realidade, que é o ácido hialurônico, é o PRP, que Líquido é o sinovial. Isso, que para ajudar a lubrificar. Isso. O BIMEC, aquele que você tira sangue da medula, centrifuga e coloca, ajuda a Eu fiz regenerar. isso daí Ajuda a bastante regenerar. tempo. Isso são coisas E desculpa, excelentes. célula-tronco é outra coisa. Ou Não, também está dentro... Não, o BIMEC é considerado Tá, célula-tronco. ok. Que é, pega uma parte do corpo Tipo de uma pra... célula-tronco. Ok, São diferentes. ok. Você pode misturar essa medula óssea que você retira com gordura. Tem colegas que fazem a lipoaspiração, pega a gordura, centrifuga junto com a medula óssea Olha isso. e faz um preparado. Eu não vou, para o público entender também, é uma célula que chama eosinófilo. Essa eosinófilo, ela se transforma em qualquer célula de qualquer região que você injetar. Uma técnica interessante, ela é muito utilizada mundialmente. Aqui no Brasil existem restrições ainda pela Anvisa. A odontologia pode utilizar, tá? Outras especialidades podem, mas a medicina tem várias restrições. Não sei porquê, mas existem restrições para se fazer isso, já que o mundo todo faz isso. Por exemplo, o Denilson, na época que ele estava lá, ele já ia fazer. Quer dizer, nós estamos atrasados nessa área de medicina regenerativa. A coisa, medicina esportiva, ou a ortopedia, nesse caso, entrou quando na sua vida, doutor? Quando que você decidiu seguir É uma história. essa tua É uma história interessante. essa tua carreira maravilhosa que o senhor tem aí no meio do futebol, cara? na Eu medicina queria esportiva? jogar Como é que futebol. foi? Você Aí queria caiu do jogar berço. futebol? Aí caiu do berço, machucou. Caí do berço, machuquei. Aí eu ganhei era um brinquedinho assim da mamãe, um carrinho. Aí eu falei, bom, aí eu fui jogar futebol. E eu adorava jogar futebol. Até que eu jogando futebol, eu me machuquei. E machuquei o joelho. Naquela época, grave. E a medicina naquela época era uma medicina simples, né? Medicina útil para todo mundo, era simples, né? Sim. Pra você ter uma ideia, a sobrevida nossa nessa época era de 50 anos. Você vê até 85, 90 Não, anos. jogava até os 30 no máximo. Não, e até a gente, pessoalmente. Sim. E aí
eu machuquei o joelho, tá? Minha família era muito pobre, Adolescente? 15 anos. 15 anos. E a minha família era muito pobre, minha mãe empregada doméstica e meu pai padeiro. E meus 2 irmãos gostavam de estudar. E eu gostava de jogar futebol. Tinha campinho de rua, jogar na várzea. Pronto. E aí eu fui ser operado. Naquela época, você tinha não era um NPS, era o Sandu, como se fosse um NPS. Tá. Não tinha clínica particular, clínica não isso. sei do que, Albert Einstein, não tinha nada disso. sim. Você ia lá pro Sandu e se tratava. Tinha um que fazia um pouquinho de particular, que era o Santa E Catarina. tudo clínico geral, né? Não tinha especialista. Não, era o ortopedista Ah, tá. que fazia, que era geral. Sim. Era geral. Aí eu fui operado, só que ficou uma caca, né? Vixe. Que não era um menisco. Provavelmente foi lesão de cruzado, depois que você vai descobrir. Sim. Aí minha mãe me levou num médico na época, que chamava João de Vicenzo, que era estrela da ortopedia, do joelho no Brasil. Tinha operado vários jogadores de seleção brasileira, Garrincha, Clodoaldo. Opa. E ele atendia ali no hospital, na Radioleste, que era o Hospital Dom Pedro. O médico que atendia muito no hospital. E minha mãe, através da patroa dela, conseguiu que eu fosse lá ser examinado. E eu fui lá ser examinado por ele, fui lá. E ali, sentado esperando, eram aqueles bancos, né, que tinha nos hospitais. Eu falei para minha mãe, pô, mãe, eu vi um homem andando para lá, andando para cá. Né? E eu falei, pô, você é médico do Corinthians, especialista em ortopedia, e você é médico de joelho e você é médico da seleção brasileira. Não é Eu falei, possível. você tá louco, Não é rapaz? possível, não é possível. Você Sério? Você tá louco, pô? Falei, por que louco? Eu vou querer, não vou jogar mais bola. Você viu como é que tá meu joelho? Aí o cara me deu umas fisioterapias, eu voltei para casa e comecei a estudar. Ir na escola direitinho, estudar. Então, um moleque que não queria estudar virou médico. Eu estudava. Que loucura. Estudava. Mas não com aquela. teu prazer era jogar bola. O prazer era jogar bola. Aí eu fui estudando. E tem que estudar para ser médico, meu Aí Deus. entrei na faculdade. Ganhei uma bolsa de estudo, porque a minha Opa. família não tinha condições Pô, mas que de legal. pagar. Né? E fui. Bom, o primeiro passo já está tomado. Entrei na faculdade de medicina. Pronto. Fui fazendo. Então, eu entrei na faculdade de medicina para ser ortopedista, joelho e médico do Corinthians. Não é possível É isso. possível. É mesmo, Tem Luizão? até um livro disso. Não, ok, mas como é. Porque assim, tem um caminho, tem uma Era- estrada, tem uma montanha até Mas chegar era- lá, né? Mas Era era um um desejo desejo seu, um meu. sonho. Que loucura, hein? Meu sonho. E aí, no terceiro ano de medicina, como eu mexia muito com a atlética, acadêmica, né? Eu era o presidente da atlética, Tá. gostava muito do esporte. E tinha um professor meu de dermatologia que ficava de bravo comigo, porque eu faltava nas aulas para ir cuidar da atlética. Você faltava numa aula, cobria a outra, tal. Ah, eu faltei em várias. Eu faltei em várias. Aí ele me Não siga o chamou exemplo. e falou, pô, você está faltando muito, larga um pouquinho dessa atlética. Aí ele falou assim, olha, eu vou dar um trabalho para vocês assim. Você vai me trazer um trabalho dessas epidemias. Porque naquela época o trabalho que você fazia, epidemia de diabetes, epidemia de tuberculose e assim por diante. Tá. Só que ele falou, você vai trazer de acidentes do esporte. Opa. Falei, puta, onde que eu vou achar isso, gente? Não tinha nada disso. Tinha nem referência literária. Aí eu tinha uma reunião na Faculdade de Educação Física e o presidente da Atlética de Educação Física era um goleiro chamado Paulo Rogério, que jogou no Corinthians, foi jogador do Osmar de Oliveira, tinha tido uma parada cardíaca, na época ficou famoso, o Osmar ressuscitou ele com respiração boca a boca. Aí eu contei para ele, falei, pô, me ferrei hoje, Paulo. O
professor pediu isso, ele falou, pô, liga pro Osmar, pô. Osmar é meu amigo, fala que fui eu que pedi pra você ligar pro Osmar de Oliveira. Me deu o telefone do Osmar, que não tinha celular, pode ligar. Osmar tinha 20 consultórios, né? E aí fui tentando achar o Osmar. E achei. Falei, Osmar, aqui é o fulano de tal, estudante e tal. Pô, vem aqui na minha casa que a gente conversa. Todo mundo conhecia ele, né? Sim. Aí eu vim aqui nas Perdizes, cheguei lá, toquei campainha, pô, entra aí, não sei o quê. Almoçamos junto, batemos papo. Olha que loucura, que tempo Osmar de diferente. Oliveira. Dr. Osmar, né? Tempo diferente, né? Osmar de Oliveira. Pessoas acessíveis assim. O Osmar de Oliveira era uma referência no Brasil. Claro. Ele falou, não, pode deixar que eu te faço o trabalho. Aquele jeitão dele. Aham. Pode deixar que eu te faço. Fumou um cigarro, falou, você fumou? Eu falei, fumo. Deixa eu fumar. Fumei com ele um cigarrinho. Aí ele falou assim, fala pro seu professor que se eu for lá dessa aula, você já tem 10. Só que você vem me buscar. Folgado. O Osmar, né? Doutor Osmar. Porque ele não tinha nem carro naquela época. Ele ia a pé pro consultório e andava de táxi, fazia 5, 6 empregos. Aí eu conversei lá, o professor falou, tudo bem. E ele foi dar aula. Todo mundo tirou 10 na aula que ele deu. Claro. Claro. Fez uma coisa inédita, que ele era um gênio nessa área, né, de esportes. Não era só do futebol. Osmar narrava beisebol, pô. Sim, não. Tinha um Narrava talento beisebol. absurdo. Eu não sabia. Que ele narrava eu sabia, beisebol eu não lembrava Ele, também. pô, na Olimpíada, não sei, ele narrava o que você quiser. É. Corrida de cavalo ele narrava. Ele vai. foi tua grande referência? Minha grande referência. Aí, pegamos relação, ele falou assim, pô, você é um cara que vai dar certo no esporte. Falei, é mesmo, doutor? Vai. Você vai dar tanto certo no esporte que vai ter os Jogos Abertos do Interior, agora em São José dos Campos, que antigamente tinha os Jogos do Interior, tem ainda? Não sei se tem. Não sei. Todos os esportes você faz. Você vai lá com a seleção de basquete. Para mim, a seleção de basquete de São Paulo. E eu fui representando ele. Se tiver uma coisa grave, você liga para minha casa. Ele já começou a me colocar, porque podia na época. Sim. Ele começou a me colocar no esporte no 3º ano de faculdade, 3º para 4º ano. Pô. E aí Não teve nada grave. Nada, graças a Deus. Graças a Deus não teve nada grave. Mas não tinha naquela época, porque até o basquete era mais lento. É. Hoje tem muito, por causa da velocidade. E aí impacto, né? a tua primeira oportunidade num clube? Aí foi assim, aí eu me formei e tal, comecei a fazer estágio, naquela época não tinha tanta negócio de residência. Aí o Osmar ligou na minha casa, falou, olha, tá saindo um médico da Portuguesa. Portuguesa Canindé. Caridade. De desportos. Falou, se apresenta lá semana que vem. Eita. Fala com o Marco Antônio Paes Bezerra, que era o médico da Portuguesa. Foi médico de São Paulo. E aí eu fui e fiquei lá. Só que o Marco Antônio, jogando futebol, teve uma fratura de tornozelo. E eu tinha que ir lá, só que eu fazia a especialização. Falei, pô, não vai dar para continuar. Porque eu tenho que fazer especialização, tal. O Oswaldo Brandão era o treinador. O senhor Oswaldo ficou bravo, um gauchão bravo Oswaldo. na época. E aí eu saí da Portuguesa em novembro. Quando foi em dezembro, eu estou na casa da minha mãe, ligação do Corinthians. O senhor Leonel Marconi, o cunhado do Vicente Mateus. Pô, me falaram que o senhor Vicente jantou com o Oswaldo Teixeira Duarte. E como o Paulo Albuquerque está se aposentando no Corinthians, o Corinthians está precisando de um ortopedista aqui. Aí o Oswaldo Teixeira falou, pô, tem um menino que saiu Tá de lá, voando aí, rapaz. cheio de vontade. E ser jovem ali, 20 e poucos anos. 26 anos. Muito jovem. E tua mãe não. 6 E anos de tua mãe faculdade, depois. mais 2 assim. E tua mãe depois de uma resposta dessa? Calma, Uma ligação eu dessa? morava com a minha mãe ainda. Ah, Aí eu falei, pô, mãe, me convidaram para ir pro Corinthians. Aí eu liguei para ela, ó, você se apresenta
agora em janeiro, porque eu falei para eles, eu não posso ir direto trabalhar no profissional, que eu tenho que acabar minha especialização. Não, então você já começa fazendo a Copa São Paulo. Naquela época eram 3 categorias, né, Denis? 3 categorias e o profissional. Famosa Copa São Paulo. Aí eu fui fazer a Copa São Paulo. Comecei no Corinthians dia 3 de janeiro de 1979. Vixe. Aí eu ia 2 vezes por semana no Corinthians, meio período, via os casos ortopédicos, tá? E às vezes eu fazia os jogos dos juniores, no fim de semana, aspirante, porque eu não podia ficar dedicado ao profissional. Aí eu fiquei fazendo isso até 84. Acabei a especialização de joelho, aí eu fui profissional. Eu não conhecia essa história aí não, doutor. Bom, A aí gente fala- foi. Ah. Foi. Já tinha conseguido as 4. As 4 promessas. Aí É, foi. Até que em 98 eu fui para Bahia com o Vanderlei Luxemburgo, num jogo. Pô, fechou. Maria Quitéria, se não me engano, era um torneio que tinha lá. E aí o Vanderlei chegou e falou assim, olha, estou sendo convidado para ir para a seleção brasileira e você vai ser meu médico. Que da hora. Porra. Escolhe um. Que da Aí a hora. promessa estava cumprida. Calma. Que da hora. Aí eu voltei. Voltamos da Bahia. Me avisaram, ó, você vai ser o médico da seleção. E minha mãe estava com melanoma, que é um câncer altamente maligno, internada no Sírio-Libanês. Tá, já estava com os probleminhas dela. E toda vez que eu ia operar, e até hoje eu penso nela, eu falava com a minha mãe, mãe, hoje eu tenho cirurgia disso, mãe, eu tenho cirurgia daquilo, protege seu filho, aquele negócio de... Sim, só a tua crença, de- tua fé. E aí eu passei de 6 horas da manhã, que eu ia operar a Carla Pérez, que tinha, pô, uma referência nacional, todo mundo conhecia. Nessa época aí, Aquele 90. Tchan, né? Dançava, é? 98 Tchan, isso? o Tchan. Isso 98 que você 98. falou? É, pô, tava no auge, auge. estourando. Eu ia operar e eu passei no Sírio-Libanês. Entrei no quarto dela, ela estava meio quietinha assim. Eu falei, mãe, hoje eu vou operar a Carla Pérez. Protege ela e eu. Precisa dar bom resultado. Aí falei os outros pacientes. Falou, tudo bem, filho. Protege nós que tem que dar bom. Tem que dar certo. Cada médico tem que ter sua crença. Tem, sim, Médico sim. que não tem crença, Sim. saiu fora. Aí eu falei para ela, outra coisa, mãe. Fui convocado para a Seleção Brasileira de Futebol. Ela falou, o quê? Eu falei, fui convocado para a Seleção Brasileira. Saiu uma lágrima do olho dela, ela falou, eu sabia. Fechou o olhinho, bonitinho, tal, peguei e fui embora. Cheguei no hospital, operei a Carla Pérez, daqui a pouco um anestesista falou, ó, fala com o Mário Gimenez que ele quer falar com você. Liguei, falou, ó, Joaquim, infelizmente sua mãe faleceu, vamos lá para o hospital. Aí eu tinha mais uma cirurgia, operei, tá? Essa é a história. Parecia que ela tava esperando, essa leitura que eu acabo de ter, né? Parecia que ela tava Esperando eu cumprir para ela As falecer. promessas. A gente vive um momento, Grava, Que loucura. o mundo corporativo, muitos coaches, palestrantes e tal, e eles falam muito sobre essa questão motivacional, frases meio que montadas e algumas frases que são montadas, mas não são frases vazias. Uma das, a gente ouve muito falar, cara, o sonho é de graça. Você amava futebol, teve uma lesão muito cedo, e na época, obviamente, a medicina não é o que era hoje, senão você poderia estar jogando futebol, ter realizado de repente sonhos, de ser jogador e tudo mais. Graças a Deus que não, porque eu era muito ruim de bola. Aí você machuca, e de repente, o cara que não gostava de estudar, pelo que o senhor me falou aí, não gostava de estudar, gostava só de jogar bola e tudo mais, aí de Teve repente vem um e fala alerta. assim, vem e fala pra mãe, eu vou fazer assim, vou fazer assado, vou ser médico, e vou trabalhar no Corinthians, trabalhar na seleção e tal.
inconscientemente, aí é uma pergunta, inconscientemente, você foi fazendo esse teu trabalho, buscando e você tinha isso em mente ou foi algo que foi acontecendo natural e aí acontecia, você falava, putz, Tá acontecendo. tá acontecendo. Foi assim na tua vida? Foi, e tem uma outra coisa, o maior exemplo que eu levo dessa minha E aí história, foi te motivando mais eu ainda? passei para meus 3 filhos, passo às vezes para pessoas que vão lá fazer estágio comigo. Na vida, nunca pule etapa. Boa. Quando você pula uma etapa que você tem que cumprir na vida, você volta 2. Boa. Espera, vai acontecer. Se você se dedicar naquilo, você vai. Não sei querer. Mas esse processo é difícil, né? É difícil. de esperar. Mas você tem que ter essa consciência. Hoje está Cara, mais muito difícil. bom ouvir isso. Porque os jovens de hoje são Ansiosos, Acelerados. né? Claro, claro. imediatistas. É Acelerados. um conselho que a gente dá para eles. Não, Calma, maravilhoso. calma. Esses médicos novos dos clubes hoje, que me telefonam muito, pedem conselho, eu sempre falo, não quebra etapa, fica quieto. Que Não bom, dei os que, muita os que ainda entrevista. pedem conselho, que bom, né? Porque tem uns que nem Calma. pedem, né? Tem cara que quer dar entrevista, quer fazer isso. Calma. Para aparecer. Né? Dá uma Calma. segurada. Empolga, eu vou ter... Em todos os lugares tem alguém que Ô, empolga, jogador, né? calma, jogador. Calma, você vai chegar na empolga, seleção, né? calma, Dá uma jogador. empolgada. Empolgado. Normal. Calma. A vida você tem que ter calma. Ô, doutor, Se Denilson eu me quebro uma permita. etapa, por exemplo, é fácil de você analisar. Se eu quebro a etapa de me especializar em joelho, eu não teria sido Joaquim Grava. Tudo, Por tudo que, é um que eu processo. sou Joaquim Grava? Porque eu consegui fazer uma coisa, como outros colegas fizeram, conciliar o futebol, ter a responsabilidade de tratar os atletas cirurgicamente, eu mesmo, e o consultório. Eu não deixei de atender doentes, porque o atleta não é doente. Isso que a medicina tem que dizer. O atleta é um cara extremamente com saúde, que você tem que dar mais saúde para ele. É, porque ele joga no alto rendimento, né? Então, Se você fica só no futebol, sou um médico só do futebol, e aí? Porque não é todo dia que alguém torce o joelho, não é todo dia que alguém torce o tornozelo, não é, Denilson? Exatamente. Ou comer uma pizza, tá apimentado, tá tô dizendo com então que você não diabetes, deixou com dor de garganta. você não É deixou de assim. atender no teu dia a dia Isso aí. porque as pessoas precisam, né? Entendi. Esse é o teu ofício. E cumprindo o consultório, Tá. cumprindo as cirurgias. Sim. E uma coisa muito difícil, nós temos aí o Ronaldo Nazaré teve esse problema, o Neilo Lasmar, o Runco teve esse problema, o Zé Carlos Ritt, falecido de São Paulo, teve esse problema. O próprio Márcio lá do Grêmio teve esse problema. Ozone. Você ter a responsabilidade de operar o seu atleta. Hoje não tem mais nenhum médico de clube que faz isso. Ah, é? Nenhum. Hoje os atletas operam fora Operam fora. e depois Por quê? trata no clube. É diferente. Eu ia Eu, fazer por exemplo, eu opero o Chico, meu paciente. Pô, daqui 10 dias você volta. Tá. Não é assim que funciona? Sim. Eu opero o Denilson, no outro dia eu estou vendo ele. E no outro eu estou vendo ele. E no outro eu estou vendo ele. E no outro eu estou vendo ele. E tem mais 25 pessoas que estão vendo ele. Pô, você viu o Denilson? Você viu o joelho dele como está inchado? O que será que esse médico fez? Entendeu o que eu estou falando? Lógico. Gera uma E tem que ficar bom. Entendo. Se operou o responsabilidade cara e muito não grande, ficou né? bom, é uma responsabilidade muito grande. Me chamou a atenção que o senhor falou assim em determinado momento. O médico tem que ter a sua crença. Quando o médico não tem Tem a que crença. ter. O senhor está falando de uma área muito, muito, muito científica, que nos remete a uma questão mais racional. E aí, eu queria perguntar, e eu sempre tive essa curiosidade de perguntar para médicos isso. Porque às vezes o médico estuda a vida inteira, uma faculdade muito pesada e puxada, um cirurgião, por exemplo, como é o seu caso.
Aí o cara tá lá naquela técnica que é muito apurada, de estudo, de horas, e aí muitas vezes salva vidas, e aí quando dá a notícia pra família, a família, ufa, graças a Deus. Foi. O cara tá lá, depois de estudo, depois de aplicar sua técnica, e a família diz graças a Deus. Então por isso eu queria perguntar pro médico, onde está Deus? Onde está a crença numa condição tão racional, técnica e científica como a medicina? Na religião que ele cumpre. Esse é o nosso Deus. Acredito num Deus universal. Existe, Chico, uma associação de médicos espíritas. Perfeito. Tem. Já fui operado espiritualmente, inclusive. Não, mas existe. Sim. Entendeu? Tem médico que é extremamente religioso. Tem médico que tem outros tipos de religião. Então, o médico ele tem que se apoiar e jogar uma âncora em alguma coisa de proteção. Porque quem protege a gente é Deus. Vai por mim. É Deus que protege. Por isso que o médico não pode ter ambição. Hoje, infelizmente, a medicina está indo para um outro lado. Mas o médico, ele tem que se formar, porque Deus quer que ele seja médico. Porque se ele se formar pensando em ganhar dinheiro e olhar um Entendi. indivíduo com cifrão, Entendi. esquece, Tem que encarar como missão, né? como missão. Como missão. E, infelizmente, com a quantidade de faculdades de medicina que foram criadas nos últimos anos no Brasil, mais de 500 faculdades de medicina, com a vinda de exames, com a vinda de a falta de clínica, precisamos ter cuidado com a medicina. Medicina não é só isso. Então favorece a sua ida para o lado do dinheiro, do lado da ambição. Você tem que ver de outro jeito. Eu sou da época que no fim do ano eu levava 2 frangos para casa, uma leitoa, bolo de fubá, que os pacientes traziam. Porque a gente fazia uma medicina mais humana. Hoje a medicina ficou muito comercial. E a medicina não pode ser desse lado. Dentro do. Não sei se você me entendeu. Eu entendo. Eu tô com duas Não perguntas. pode. Tô com duas perguntas para fazer para você, até dentro desse segmento, mas vamos fazer sportsbet.io, que é a Bora. nossa patrocinadora master, Chico Garcia, que tá com a gente desde o começo dessa nossa loucura, podcast de Nilson Show com o Chico Garcia. Roda a vinheta. Sportsbet.io, aqui dá mais green. Vem pra IO. Sportsbet.io, Chico Garcia, passaporte pra glória. Essa aqui é top, hein, mano? É demais. Hã? É demais. Nova promoção da IO para levar um ganhador com direito a acompanhante para a Argentina assistir a final da Libertadores no final de novembro. É já já, hein, mano? Já já. E grande chance É, de ter time brasileiro Já, lá, já. hein? Promoção Passaporte pra Glória. Basta clicar, Chico, em participar na página profissional no site da IO, depositar, apostar R$25, né? E já vai estar participando. Explica pra gente, Chico Isso Garcia. aí, R$25, É ó. isso, né? Pô, a gente tá falando toda semana e ainda dá tempo, rapaziada. Já estamos nas semifinais da Conmebol Libertadores aí, então você pode acompanhar a final em loco em Buenos Aires, dia 30 de novembro, independentemente dos times, lá no Monumental de Núñez, a Conmebol já definiu inclusive o estádio, mas aí você vai com tudo pago, com direito a acompanhante, assiste o jogo, você faz um bom jantar, conhece a capital argentina, então você pode participar desse passeio na promoção Passaporte pra Glória, é muito simples. Você vai entrar no site da IO, vai ter a aba de promoções lá, aí você clica em participar, tem que clicar em participar. Deposita R$25 e pega esses 25 que você depositar e aposta. Aposta ali em mercado do futebol, você tem bastante tempo até lá, com mercados acima de 1,50, pronto, acabou. Você já está credenciado, você já está participando.
Então não perca seu tempo, porque ainda dá tempo de você participar para levar, inclusive, um acompanhante, tudo pago pela Yo, Vê tá? lá quem vai levar, hein? Tem que cuidar essa parte também. E ó, pra você que ainda não é cadastrado na sportsbet.io, aí a promoção é melhor ainda. Aí você ainda tem um bônus. Porque ó, você vai te pedir o cupom lá, você utiliza o cupom passaporte50. E aí você ainda vai ganhar uma free bet de R$50. Ah, tá uma Você vai manha, depositar os Sportbet, 25, vai estar participando da promoção e ainda vai ganhar uma free bet de 50. Esse 50 Ah. é só pra você apostar. Coisa Aí você linda. pega esse 50 e se diverte, aposta 10 aqui, 20 ali, 30 ali, e você pode até multiplicar esse valor. Então, sportsbet.io, aqui dá mais green. Aqui dá mais green. Bora. Olha o site na tela, ó. QR A frase, Code. né, Chico Garcia? QR Code. Aponta a câmera do seu celular para o QR Code Já e era. bora. Sportsbets.io, a nossa patrocinadora master aqui do podcast Denilson Show, com ele, Chico Garcia. Nós. Sportbet.io, aqui dá mais green. Vem pra Yo. Acelerado. Doutor, duas perguntinhas para não perder o meu raciocínio. Até tentando lembrar da minha trajetória como atleta e do meu relacionamento que eu tinha com o departamento médico. Muitas vezes o atleta, ele não tem a confiança ou a liberdade de trocar uma ideia com um treinador, com um preparador físico e tal. E às vezes ele se sente mais à vontade em conversar com o médico do clube. Muito. Se abrir um pouco mais com o médico do clube. Você teve alguma experiência com algum atleta que você teve que dar notícia para ele pós uma cirurgia, de ele falar, cara, você tem um prazo de validade a partir de agora? Porque eu tive uma notícia assim, né? Quando eu opero o meu joelho, problema de cartilagem, o médico no Betis falou, você tem um prazo de validade agora. Na época ele tinha falado de 5 anos. Então esse prazo você tem para você jogar em alto rendimento. A partir desse momento, só, né, o Simbinski, essas coisas vai prolongar um pouquinho mais a tua carreira. Você teve já alguma situação parecida com essa? Não precisa Tive. citar o nome de jogador, né? Mas enfim, fica à vontade. Mas você teve? Tive até pior. Porque eu falei que ele nunca mais jogava. Isso é E difícil. voltou a jogar. Ah, não, então você pode dizer quem lembra é. dele? Então pode dizer. Maicon Leite. Pô, do Maicon Palmeiras. Leite, O nossa, ele atacante teve uma do lesão Palmeiras. Maicon Leite no gravíssima. Santos. Puta, foi uma Gravíssima. dividida com o goleiro, não foi? Uma das lesões mais Meu graves. Deus. Foi. Segundo a estatística da FIFA. E na época, o Bem Santos, lembrado, hein? O Santos me E ele voltou a encaminhou jogar ele, normal. encaminhou ele para operar. Eu tinha acabado de sair do Santos, eu continuei operando o jogador do Santos. E ele lesou tudo, Chico. Perda total. O joelho dele luxou. O que aconteceu? Tá aqui o fêmur, tá aqui a tíbia. O joelho dele fez isso e Meu voltou. Deus. Para ele fazer isso e voltar, lesa todos os Arrebentou ligamentos. tudo ali. O cruzado anterior, posterior, medial, Jesus lateral, amado. meniscos, com risco de pegar a artéria e o nervo. Tem esse. Jesus. Bom, aí, vamos operar e tal. Geralmente você faz essa cirurgia em 2 tempos. Aí eu falei, não vou fazer em 2 tempos. Por causa da questão vascular dele. Eu vou fazer em 1 tempo só. Vixe. Convidei um amigo meu, Carlos Cury, falecido Carlos Cury, exímio cirurgião de joelho, tinha uma especialidade para fazer cruzado posterior. Chamei o Cury e falei, vamos operar ele. Eu fiz o ligamento medial, fiz o ligamento lateral, fiz o cruzado anterior e o Cury entrou e fez o posterior. 2h30 de cirurgia. Normalmente, doutor, essa cirurgia do Neymar, por exemplo, normalmente dura quanto tempo? 1 hora. 1 horinha. Do cruzado, Só né? pra... Porque ele não teve posterior. Sim, né? sim, só pra... 2 horas e meia. E aí ficou pela gravidade, pô. Aí ele voltou comigo e tal. Eu falei, Maicon. Ele falou, e aí, doutor? Menino muito simples. Sim, sim. Ele falou, e aí, doutor? Eu falei, Maicon, eu não sei se você vai voltar a jogar, cara. Eu salvei sua perna, Nossa. para não ter lesão e vascular. O nervo, graças a Deus, está inteiro, tal. Aí me ligou a imprensa, aquele jornal de Santos, eu esqueci o nome, Tribuna? Tribuna. Um repórter lá me ligou, doutor, eu falei, olha, é um negócio difícil. Porque saiu aqui em Santos, que o senhor falou para ele que é difícil ele voltar a jogar futebol. Eu falei,
Mas Deus existe, eu falei para ele. Deus nos protege. Acabou. Só que foi evoluindo de uma tal maneira que, pô, eu falei, pô, tá evoluindo bem. Foi, e ele voltou a jogar. Ele voltou a jogar normal, pô. Que loucura, né? Parecia que não tinha nem sequela, nada, voltou Que normal. loucura. Foi Porque ele era um jogador de velocidade, né, e tal. Isso. Foi feito né? tudo correto, academicamente, cientificamente. Mas você pode ter certeza que eu e o Cury nós tivemos uma outra ajuda. Porque é uma cirurgia extremamente difícil. Foi o caso mais difícil que o senhor pegou? Foi mais difícil. Mais difícil. Pela maneira como você tá Não, contando aí. mais difícil. Não tem Nossa, arrebentou o joelho dele. sombra de dúvida. Que loucura. Você, num caso, se você depende da cirurgia que você fizer num caso desse, o cara fica com sequela até pra vida normal. Imagina, até pra caminhar depois. Tá louco. E ele voltou a jogar. Como é... Aí ele ficou jogando, já voltou a jogar, jogou um ano, aí ele teve uma lesão de menisco. Olha que coisa. O menisco que eu tinha suturado. Sobrecarrega, Aí eu muitas vezes sobrecarrega o outro joelho quando volta, né? Tem que cuidar Involuntariamente, isso, né? né, Chico? É? Involuntariamente. É, porque acaba- Você pisa mais no outro do que no. Involuntariamente, pra se proteger, é um negócio muito louco. Ele tem esse problema. É. Eu, às vezes, passei com você tem um tempo por causa do meu joelho esquerdo. Tive uma... Enfim, Você não percebe. uma Sim. mini ruptura no tendão, É que você vai eu tive. protegendo um No lado. esquerdo, que você feio. falou, você falou pra mim. Pô, Eu falei, aí não, doutor. Mini, pô. Ele falou... Deu sorte. Explica aí, doutor, explica aí. Meu joelho sorte. esquerdo, que é o Porque bom. a tendinite nada mais é do que um processo inflamatório do tendão. Tá bem. Mas só que o que acontece? O tendão, ele vai degenerando. O que é degenerando? Ele vai enfraquecendo. E o tendão é de suma importância. Porque ele é uma estrutura móvel, mas rígida, né? Que ajuda a auxilia. Num esforço pode romper, Pronto. arrancar. Que foi o caso do Ronaldo. Do Ronaldo. Rompeu os dois. Aí eu cheguei lá com a lesão, jogando tênis, tive a lesão. Não, tal. ele tinha mais de 60% de degeneração. Para ele romper esse tendão, minha filha, era um Era um pulo. Eu falei, pô, doutor, sério? Ele falou, pô, você não sei nem como você não rompeu esse tendão aí. tendão de Aquiles. Ah. É mesmo? É nesse Tendão de nível. Aquiles Pô, é isso aí. O tendão de Aquiles, o cara me deram um chute, né? É, parece dar um... Não, e é do nada, né? Que é o síndrome da pedrada. Falando do tendão daquele, você tava com o Adriano Imperador ou não? Era você o médico? Tava, eu que operei ele. primeiro. Como é que foi esse processo do Adriano lá? De recuperação? Porque deu uma polêmica isso daí, né? Uf. Do Adriano Imperador, né? Deu uma polêmica Como é que foi séria. administrar isso aí, doutor? Na época de Corinthians dele? É, Ele pô. ainda faz o gol contra o Atlético Mineiro. Porque foi um... É o gol do título, praticamente. Guardadas as ali. proporções, assim, óbvio, né? Guardadas as proporções, peso Ronaldo Adriano Imperador pro Corinthians. Sim, pô. Tem um peso Não, aí com lá certeza. também, a ida Mas o do Adriano pro Corinthians, teve né? uma infelicidade de ter rompido esse tendão de Aquiles num treinamento. Foi. Treinamento específico. Aí eu operei. Foi feita uma cirurgia que só tem uma técnica, não tem nada, você faz. E me parece que o Adriano não cumpriu aquela série. O processo de recuperação ali, fisioterapia. Faltou muito, não foi, aquele negócio. Sim, sim. Um doce de pessoas. Não, Adriano é incrível. Estamos esperando ele aqui já tem um tempo já. É. É, Tem uma história maravilhoso. fantástica. E teve essa infelicidade, né, até por, não só pelos problemas ortopédicos, outros problemas, tá? E ele depois ele foi, acho que até pro Flamengo, né? Foi depois que ele Jogou foi no pro Flamengo. Flamengo? Foi. Ou ele parou? Não, Ele tinha vindo do Flamengo, porque isso aí é 2011. Atlético Paranaense, acho que ele foi. Não, ele foi no Flamengo. foi? Flamengo em Atlético 2009. Paranaense. Aí ele, 2011, Atlético- Corinthians, depois Atlético Paranaense. Atlético Mas também não Paranaense. consegue jogar. Não Também não consegue jogar. né? Não, o Corinthians jogou 2011. Isso. E aí, quando ele vai pro Atlético Paranaense, Ele não vai pro consegue Atlético jogar. Paranaense. Não É. consegue Vamos Engordou fazer. muito, né? Hã? Quem? Ele engordou muito, né? Sim, o peso. e- O, tava De difícil jogador, hein? o tá louco. momento da gente, a gente já tá com 1 hora e pouquinho, que eu tenho uma outra pergunta para falar mais familiar para você, fazer uma pergunta mais familiar para você. A Disney Plus, que tá com a gente aqui, vamos falar de Disney Plus, porque Bora. a Disney Plus é a nossa parceira, já tem um tempinho aqui no podcast, eu vou falar para você. Só tem Disney Plus, hein?
todas as transmissões lá da ESPN, que agora também estão disponíveis no Disney Plus, NBA, NFL, Premier League, La Liga, Série A e muito mais, Chico. É isso. Bom, La Liga eu conheço bem, né? Joguei muito pouquinho. tempo lá. A Premier League, Premier que hoje League. para mim é o melhor campeonato que tem, Isso. né? Isso. Houve um tempo, né, que o espanhol era um espanhol, campeonato italiano, bom, um pouco mais mas pra hoje, trás. modéstia à parte, Hoje- o inglês é o, Hoje é o inglês. é o mais, eu acho que mais bonito de acompanhar, mais bonito de ver. Além disso, Chico Garcia, a reta final da Libertadores e também da Sul-Americana. E da Tá Comebol bom pra você a Sul-Americana. Disney Plus, pai? Meu Deus. Tá com Você tudo, tem irmão. tudo lá. Eu falei pra vocês já aqui, ó, lá em casa não fica desligado porque eu tenho 2 pequenos, né? Então eles ficam assistindo os conteúdos da Disney. Aí quando o papai chega, o papai vai trabalhar, vai dar uma estudada aí, assistindo todos os campeonatos. Eu nem saio do Disney Plus, já fico lá no aplicativo porque tem muito mais esportes. E se você quer sair do futebol, NBA que tá começando de novo, NFL mesmo, né? também. Tá começando, né? Tudo entregue pra você com a qualidade dos profissionais da ESPN. Ah. Então, é só você assinar, que aí você não perde nada, fica por dentro do tudo. E pra quem tem filho, vai por mim. É um santo Ajuda, hein? remédio. Aquela praticidade, aquela qualidade na transmissão, vai de Disney Plus, porque tá com tudo. E é a nossa parceira aqui no Boa, nosso, Disney. no nosso podcast. Doutor, da minha parte, eu te fazer uma pergunta, a última, que a gente já tá com 1 hora e pouquinho. Você tem um filho que seguiu teus passos. Opa. Ivan, Que seguiu teus passos. Como é que é pra você isso daí? Como é que ele decidiu seguir os teus passos? porque eu, quando ele era pequenininho, 2 anos de idade, eu ia trabalhar já no Corinthians. E eu levava ele nos treinos. Né? Naquela época podia Sim. levar, hoje é mais difícil. Conviveu muito ali, né? Conviveu muito. E naquela época a gente tinha uma união muito grande entre os membros da comissão técnica. Porque era pouca gente. Acho que você viveu essa época, né? Hoje Tá tem uma louco? comissão multidisciplinar Não, que é umas hoje, pelo amor de 50 Deus. pessoas. Tem 5 Hoje auxiliares. tem muita gente, É né? difícil, é difícil. 15 médicos. Tinha uma relação mais próxima, então, doutor? Muito mais próximo. Jogava no sábado, domingo tinha churrasco. Entendi. Um na casa de um, na casa do outro. Tem coisas que não deveriam ter mudado. Eu também acho. Tem coisas no futebol que não deveria. Acho que algumas sim, mas esse tipo de relacionamento não deveria ter Mas mudado. mudou muito. É. Hoje você não tem. Pô, eu tinha uma chácara em Mariporã, Chico. Meus filhos eram pequenos. Bela terra. Ia. A gente jogava no sábado, ia Wilson Mano, Gilberto Costa, João Paulo, Olha aí. Papinha da Vila, o Ronaldo, goleiro. Grande que Ronaldo. adorava. Oi pro Ronaldo. Grande Ronaldo. Ele tinha eu tinha aqueles kartzinhos de criança, ele parecia andando naqueles karts com meus filhos no colo. O Marcelo de Jan. Então era uma coisa gostosa. Ficava o dia todo tomando uma cervejinha, comendo uma carne. As famílias. Hoje você sabe se você fizer isso. E O facilitava. Denilson foi na casa de Joaquim Grave e tá tomando cerveja. Pô, saiu Nossa, todo. é um crime. Um crime. Né? Facilitava até mais, eu não sei se isso rola ainda, né? Hoje, às vezes o treinador chegar e dizer, e aí, pô, o fulano vai voltar, já dá pra colocar em Lógico. condição. Acho que essa relação até era melhor, né? Você tinha Não, preciso de relação. preciso mais uma semana dele aqui e tal, não sei o quê. Não, mas o Denilson deve ter isso aí também. Eu tenho relação com treinadores até hoje. Eu imagino. Jair Pereira, Joel Santana, alguns faleceram, né? Oswaldo de Oliveira, Nelsinho Batista, Vanderlei, vai falando, mais de... Vixe. que você tem relação ainda de preocupação, almoçar. Hoje o cara entra lá, sai e vai embora. Hoje não tem mais essa relação. Você fala com o Denilson. O Denilson viveu uma época, o médico era o mesmo. Hoje o fisiologista ele escala mais o time às vezes do que o técnico. Ele né? estraga mais o time. Ele passa a informação dele ali, né? É porque ele vai dizer quem tem Porque condição, quem ele não passa tem. a É o informação cara, é dele esse ali, aqui. Porque esse fisiologista individual não tem mais, Chico. Um dos poucos países que usa preparador físico, auxiliar de preparação e fisiologista é o Brasil. O que se usa hoje mundialmente é um preparador físico, o auxiliar preparador físico e fisiologista. Ah, uma pessoa que Preparado, porque a maioria... é dos auxiliar da preparação física. É isso aí. Entendi. Que é o fisiologista, nada mais é que o preparador físico.
E hoje a gente está valorizando muito nessa Muito. função. Exemplo, não pode ficar batendo muita falta depois do treino, que dá problema. Tem alguns no exageros, né? Não, mas como exagero? Você pegou essa fase aí, né, doutor? Do quê? Desse... Não pode bater falta depois do Não, treino? eu nunca, Você não pegou essa peguei fase ou isso. não? Não é louco. Eu ia te ter perguntar se você falava isso pro treinador e falava Não, pra alguém, falar, cara, deixa o cara lá fazer, de bater jeito as nenhum. 20 faltas dele lá Não, a e... orientação que se me perguntasse que você Sim. poderia dar é o seguinte, o Marcelinho faz o rachão, que vocês faziam antigamente, hoje Sim. já tem muito pouco, faz o rachão, ao invés do Marcelinho ficar 50 minutos no rachão, fica 30 e vai ficar batendo falta. Ah. Pronto. Você equilibra, né? Equilibra. Dosa. Ainda Você não sabe funciona, agora de falta hoje? ainda funciona o atleta é o melhor médico? O atleta é melhor mesmo. Ainda funciona isso hoje? Com Sempre. todo esse staff Sempre. trabalhando no Atleta é clube? melhor médico. Porque eu sempre acreditei, já aconteceu comigo, Não, de um atleta. médico ou de um treinador, falar, cara, nesse caso, o atleta sabe o limite dele, a dor dele. Lógico que é. Dá pra você jogar? Aí o atleta tem que falar, cara, doutor, pô, será que tem esse relacionamento ainda entre o atleta não. com o médico? Ou a última palavra é a do médico? Uma das palavras mais corretas que eu vi no futebol, quem falou inclusive foi o senhor Tele Santana, que quem avalia a si próprio é o jogador. O médico, eu o vi médico muito vai isso. forçar, pô. Porque a dor ela é soberana, né? Pô, o médico tem, Não tem eu como ouvi saber. muito isso, Não tem ah. como cada saber. um tem seu limiar. Doutor, não estou bem hoje. Por que, que o Você não senhor, tá bem. por que o senhor saiu do Corinthians? Agora? É. Não, politicamente. O diretor, acho que estava lá, o Rubão, não, Tá, mas o Rubão não tá mais. Aí, aí. eu não sei. Bem legal. Mas aí o Vamos Rubão ver o não que estando acontece. mais, ué. Vamos ver o que acontece. E vamos ver o que acontece. Essa frase é boa. Vamos ver o que acontece. Eu tenho uma história rápida, mas Diga. não vai dar. O André Luiz, lateral esquerdo, excelente pessoa. O que jogou no São Paulo? Jogou no São Paulo. É que é Sim, São sim. Paulino, na verdade, ele, né? É? Ele finge que ele é corintiano, ele é São Paulino, o André Luiz. Maravilhoso, como jogava, hein? Só que o André... Ele vai ficar bravo comigo. Quem? O André Luiz. O André, nós fomos para Atibaia antes de uma final com o São Paulo. Tá. Tá? E ele tinha um entorse tornozelo, nós tratamos de entorse tornozelo dele. Eles não gostam que fala, mas eu infiltrei ele, viu, Denilson? Aquelas coisas, né? Que a gente fazia antigamente pro cara jogar, tornozelo. Tá. Aí ele ficou bom, chegou na terça, como é que você tá, André? Tô bem, vambora. Na quarta-feira, aí que você vê, na quarta-feira, é a final à noite contra o São Paulo. 97. A final de 98, Paulista? Foi 97, né? A que eu ganhei? Pode ter sido... 87. 87? Não, o André Luiz não jogou André Luiz 87. 87 não, pô. Não. Então foi 97. Então deve ter sido ser, porque 97. eu fui campeão em cima do O teu Nelsinho Corinthians Batista- em 98. O Nelson Batista Paulista. era treinador do Corinthians. Não, então foi outro. Porque o Nelsinho Batista era 98. O Nelsinho Batista era treinador do São Paulo e o Vanderlei Luxemburgo era treinador Então do eles Corinthians. inverteram. Pode ser. Aí, Que eu fui campeão em cima do seu time lá. é isso aí. Aí, vai jogar muito. Tomou uma corneta. Terror, pô. Passava a ficar no banco as coisas. Aí o André, nós estamos aquecendo. Aqueceu, tal. Aí, eu tô ali atrás do túnel, né, antes do time entrar em campo. Doutor, vem aqui. Eu fui. Chegou lá, o André sentiu a coxa. Falei, E o como problema era o sentiu a tornozelo. E o tornozelo. E o problema era o O tornozelo. problema era o tornozelo. Mas acho que ele ficou 2 dias sem treinar, sentiu a coxa. E aquele vai no túnel, assim, para subir. Nossa, e agora? Pô, o que que faz? O que que eu faço? Tá? E o Nelsinho já me conhecia, tinha amizade de casa. Falei, Nelsinho, não tem jeito. Dá uma injeção aí. Não tem jeito. Tem que Entra. sair. Tem que Porque jogar. Você vai pensando o que você vai fazer. Como é que vai trocar na hora? Não tem como. Eu falei, André, vambora. Ele falou, vamos, doutor, vambora. Jogou o tempo todo e fez o gol do título aos 37 minutos do segundo tempo. É psicológico. Que É loucura o isso. psicológico do cara. Jogou o tempo todo. Tá. Fez o gol do título aos 37 minutos do segundo tempo. Quando era pro Entrou pela o esquerda. músculo tá no estresse total, ele ainda conseguiu fazer o gol. Então quem se escala? Se ele dissesse ali, não dá dá mesmo, mesmo, não não tenho deu, condição agora. mesmo, não tenho o que fazer. Aproveitar a tua experiência. Concorda? É, claro. Aproveitar a tua experiência de Corinthians
O Corinthians, tudo que a gente fala do Corinthians repercute, para bem ou para mal. O Corinthians vive uma situação hoje extremamente, acho que vexatória pode ser a palavra, né? Porque politicamente está bagunçado, a questão financeira já há algum tempo administrativo. Isso é público e notório, não sou eu que estou falando, todo mundo fala sobre isso. O que deveria fazer o Corinthians? Porque eu pensei aqui no que o Bandeira fez com o Flamengo, que apanhou pra caramba, e hoje o Flamengo, aparentemente, né? A gente nunca sabe, porque não estamos no dia a dia, mas aparentemente é um time muito bem administrado, organizado. O que o Corinthians deveria fazer? Pra também, daqui, sei lá, daqui a uns anos a gente poder falar e falar, caramba, hoje o Corinthians é um Corinthians Se organizou. do tamanho dessa grandeza que é o Corinthians, né? O Corinthians precisa se reestruturar a sua forma de ser. O futebol, a evolução no futebol, ela veio devagar, e vários clubes mudaram o tipo de administração. O Corinthians tinha que mudar o tipo de administração. Não sou favorável à SAF, por enquanto, que eu não tenho esse tipo de ideia. Porque Você não é favorável. Não, por enquanto não. Sim. A minha ideia quando eu fiz o CT era separar o futebol do clube. Ficar uma coisa meio terceirizada, assim. Para você ter uma visibilidade administrativa separadamente. Eu vou dizer isso para você porque... Será que essa dívida do Corinthians é só no futebol? Porque o presidente tem que cuidar da piscina, tem que cuidar do clube as social. outras modalidades. E o futebol, ele é o que gera, né? Então, razão de ser do clube. No projeto daquele do CT, tem até um prédio administrativo pro departamento financeiro do futebol. Departamento de compras do futebol. Separar o futebol do resto. Departamento administrativo do futebol. Não sei se você me entendeu. Bastante. Aí você vai conseguir administrar aquilo separadamente. Porque o que entra no Corinthians hoje, o modo de administração do Corinthians, é um departamento financeiro só. Sim, aí entra do futebol, você paga a piscina, você paga o futsal, você paga o basquete. E Por entra do quê? futebol. Que tudo que eu programei para a construção do CT do Corinthians, nada entrou no departamento financeiro. Nada. Mas aí Eu arrumava um patrocinador. Aí precisa de habilidade de Um marketing. exemplo, Então. arrumei a Vedacity de patrocinadora. Pronto. O que eu fazia? Ó, Vedacity, você vai construir a nossa fisioterapia. Beleza? Se você quiser, eu te vejo só construtora. Senão você contrata a sua construtora. Tá. Então a Vedacity, vai um exemplo, Sim. pagava a construtora. Tá. Não entrava lá para pagar aqui, para fazer isso, para fazer aquilo. Ou com o construtor era amigo meu para outro pegar a bola aqui. Então eu costurei essa obra assim. E eu acho que se o Corinthians começar, agora eu não sei qual é o tipo de administração dele, mas por eu conhecer o Corinthians 46 anos, como se administra, como é que faz, eu faria isso. Futebol é uma coisa, clube é outra coisa. Não dizendo que o clube ia passar necessidade, mas nós teríamos que saber financeiramente e administrativamente o que o clube dá para o futebol e o que o futebol dá para o clube. Porque aí você vai poder evitar gastos. Ou administrar melhor também. Se entra tudo junto, melhor. você não sabe para onde vai. O torcedor, recentemente, fizeram uma campanha recente, mais para trás, e recentemente parece que eles assinaram um acordo com a Caixa da torcida ajudar a pagar o estádio. Isso. Foi o que eu li recentemente. É um protocolo O Chico- de intenções da Caixa aí com o clube. O torcedor tomou essa atitude. O torcedor é o maior patrimônio de um clube, minha opinião. E o corintiano tem, cara, o poder, né, de mudar uma trajetória de um jogo, de um campeonato, porque é um apoio maçante ali todos os dias, o estádio lotado, todos os jogos e tudo mais. Como é que você enxergou essa atitude do torcedor em tentar criar essa situação, tentar criar uma chave Pix, que ainda não foi criada, pelo que eu li recentemente. Estão tentando criar essa situação para esse dinheiro
que eles, torcedores do Corinthians, para pagar diretamente para a Caixa. Se eu estiver explicando errado, Chico, você Não, me é isso aí ajuda, mesmo, mas é isso mais ou aí menos isso. Já vai direto, não vai passar pela administração Não. Correto, do Corinthians, vai direto para a Caixa, que é onde... correto. Eu acho Bacana que essa o Corinthians atitude. já teve esse tipo de campanha. E que não ia deu pro certo. Corinthians, ó, Ai, pronto. você vai lembrar, o Marcelinho, quando ia voltar pro Diz Brasil, que fizeram uma Marcelinho- a vaquinha sumiu, pô. Então, E o estádio acho que é o grande problema hoje, né? O grande calcanhar de Aquiles, né? Não vejo. É a mesma coisa que você Se pagar o resolver- ingresso, esse dinheiro vai pagar o Isso estádio. é, você tá pagando juro todo ano, pô. não é uma opinião minha, tá? Não é uma vergonha para a administração do clube que o torcedor tome essa atitude? Não é uma vergonha para quem administra o clube, assim? O torcedor tá ali, obviamente, para apoiar, para incentivar e comprar a conta os ficou pro e torcedor, né? comprar os produtos do clube. É uma loucura. camisa, é o sócio torcedor, né? O torcedor tá para isso. O torcedor tem que tomar uma É que o atitude. torcedor viu que o clube, você sabe como que é corintiano, é um amor muito grande. Como Sim, o São sim, sim. Paulino ama o São Paulo, o Palmeiras, tal. Sim. Eu acho que o amor é o mesmo. Isso não. É que cada um ama de um jeito. Sim. A torcida do Corinthians ama de um jeito, São Paulo ama de um jeito, Palmeiras ama de um jeito. É que a torcida do Corinthians viu que o Corinthians está não precisando só do amor da torcida. Está precisando da sua ajuda financeira. Isso. É uma torcida engajada, né? Uma torcida que já gasta seja uma assinatura Isso. de streaming, seja com camisa, Na obra seja do com... Morumbi, na obra do Morumbi, a torcida de São Paulo ajudou. É isso. Com tijolo. No Beira-Rio também, No lá, Beira-Rio. a galera construiu. Eu acho que isso aqui é uma inovação em São Paulo. Pode ser que os administradores do Corinthians se sintam um pouquinho... Eu. Pode. Né? É bonito a atitude do torcedor, mas eu no lugar de um diretor, assim, de um administrador e tal, eu Você ficaria... aceita a derrota, né? Você fala assim, Puta, caramba, velho, eu é, não isso tive esse é um competência tapa na- pra, Não, e o pra Augusto, resolver. Né, Chico? Eu o acho, Augusto cara. parece que aceitou bem, porque ele mesmo participou, foi lá. Participou, Então, participou. eu senti ele, inclusive, meio humilde para isso. Se outro falou, não vai fazer isso. Ele foi junto, Sim. pelo que eu vi, Sim. a notícia, ele foi junto, aceitou. Provavelmente, ele que está com o carvão aceso na mão, ele sentiu. Sentiu, Não Tá vou precisando. conseguir, não vou conseguir. Mas é uma coisa que ele tinha que pensar bem, é tentar, e eu acho que aí a gestão dele será maravilhosa, tentar separar esses dois tipos de Faz administração. sentido. O senhor conversa com ele? Não, ele me ligou esse ano, que nós vamos conversar mais para frente, depois que eu reoperei o Palácio. O lateral. senhor já tinha saído e Já. tinha saído e aí o Palácios que teve aquele o lateral problema. esquerdo, né? Isso, o equatoriano que teve um problema adicional, né, desde a chegada dele. Aí o senhor que reoperou ele da última vez. Reoperei agora. Faz pouco tempo? Ele pouco tempo, felizmente já está correndo, está indo bem, o joelho não está inchando. Então a expectativa é que Demora ano um que vem, então ele deve É bom. Com certeza. deve performar aí. E pelo que eu entendi, então, quem vídeos. desligou o senhor lá foi o Rubão. Com o Augusto não tem problema nenhum. Com o Augusto não. Não tem E problema o nenhum. Rubão já meteu o pé. Eu Então, nunca tá bom. tive problema nenhum com ninguém lá. Não. Então, tá bom. Doutor, Bom saber. reta final, a gente tem alguns torcedores corintianos fanáticos que mandaram mensagem pra você. Não sei se você vai conseguir responder, não. Pega essa buchinha aí. Se liga. Fala, Denilson, tudo bem? Bom, eu sou suspeito em falar do Dr. Joaquim, que eu me emociono, eu choro. O Dr. Joaquim acho que não vai lembrar, mas a primeira vez que ele me atendeu foi em 1986, quando o departamento médico do Corinthians era embaixo das arquibancadas da Fazendinha. Eu lembro até hoje que eu tinha sofrido uma pancada jogando futsal, no joelho. Ele me atendeu e falou para o seu Rodrigues, na época, que era o massagista: seu Rodrigues, faz gelo no menino. E de lá para cá são 38 anos de amizade, de respeito, de admiração e principalmente, doutor Joaquim, de gratidão. Porque o senhor atende os meus filhos. Quando eu tenho alguns problemas, algumas coisas,
eu converso com o senhor sabe disso. Eu costumo dizer que eu tenho alguns anjos que foram enviados por Deus na minha vida para me abençoar e para me ajudar nos momentos mais difíceis. E o senhor, doutor, o senhor foi com certeza um anjo mandado por Deus na minha vida. Os meus 10 anos até hoje, né, os 38 anos, até os 48, né, o senhor continua presente. Eu nunca vou esquecer o que o senhor sempre fez por mim. E quero dizer para o senhor, sabe, a gratidão que eu tenho pelo senhor e por tudo aquilo que o senhor significa por mim, não como médico, mas como pessoa, ela é eterna. Tá bom? Muito obrigado, doutor Joaquim. Obrigado por tudo que o senhor fez por mim, continua fazendo. Saiba que eu amo o senhor, amo mesmo, de coração. O senhor tem um pedaço grande guardado na minha história de momentos importantes, tá bom? Que Deus continue abençoando sempre o senhor, que Deus continue dando sabedoria, paz, harmonia e que encha o coração do senhor aí de muita alegria, de muitas felicidades, porque o senhor merece, tá bom? Que Deus abençoe o senhor e saiba que o senhor mora no meu coração. Obrigado mais uma vez, doutor, e que o senhor continue sendo essa pessoa maravilhosa que o senhor é. Grande abraço, doutor. Fique com Deus aí. Beijo no coração. Fala, meu pai, tudo bem? Que prazer falar de você. Você sabe o amor, o carinho, a paixão que eu tenho por você. Só te desejar felicidade, saúde, paz. E dizer, eu te amo muito. Emoção. Meu Deus do céu. Esse é o maior troféu que você leva da vida. Impressionante. Isso é bonito. É uma homenagem que a gente faz Obrigado. aqui, doutor, porque Eu não posso ter muito homenagem porque eu tenho aqui de mim. Não, pelo amor de Deus, vamos devagar. Não, e são só dois, né? Porque eu imagino que teria uma fila de 100 mil aí pra poder Você falar com o perguntou do senhor. ligamento cruzado anterior. O Luizão. Você lembra do seu Valdir Joaquim de Moraes? Poxa, Lógico que claro. lembra, né? Trabalhei Com a com ele gente no lá Palmeiras. Palmeiras. Trabalhei com ele no Palmeiras. Eu operei o Luizão, do cruzado anterior, e estava com 3 meses de 3 para 4 meses de pós-operatório. Nós fomos num domingo no Parque São Jorge. Eu e o seu Valdir, que tinha treino para os não relacionados. E eu fui de manhã. E não tinha treino. Nós tínhamos jogado no sábado. Aí estamos lá, pô, o Luizão tratando, tá, daqui a pouco o Luizão, ele tinha um áudio TT, conversível. Falou, ô, Joaquim, leva o seu Valdir até o operário para ele. E eu vou com o seu carro para ele se encontrar lá e vou dar um vinhozinho pro velho. Luizão, um domingo. Aí eu fui dirigindo o seu Valdir com aquele cabelão. Chegamos lá, cadê o Luizão? Cadê o Luizão? Cadê o Para Luizão? fazer 4 meses de cirurgia. Procura daqui, procura dali. Tá. Pouco eu ouvi um grito. Você conhece lá do União dos Operários, né? Um grito na arquibancada. Eu olhei o Luizão jogando. Jogando. Não, como jogando? Tinha acabado de fazer o gol. Então, Jogando. Jogando. 4 meses. Luizão. figura. Pô, você tá louco, rapaz? Ô, doutor, Luizão. como é que Voltou é? com 5 meses jogando Que loucura. e Essa... fazendo gol. Nossa, e gostava de fazer Tanto o gol. Zé Elias quanto o Luizão, quando eles falavam de você ali, vinha a emoção. Pelo Como é amor que de é Deus. pra você, depois de tantos anos no meio do futebol, ter esse elo com os jogadores de futebol? Muito gostoso. Você viu o carinho, o amor que eles Não, falam? demais. Não, por quê? Porque a gente convivia. Hoje não convive mais. A gente vai ter Denilson. esse sentimento. O jogador Pedro? vem 6 meses, vai embora. Muitas vezes não sabe nem quem é um médico, né? Naquela época ele vivia 10 anos. Por exemplo, o Ronaldo, Zé Elias, Luizão, eu tenho como meus filhos, cara. Por quê? E eles me têm como pai. É isso. Se eles estão com problema, muitas vezes, não é nem ortopédico. O médico é psicólogo também. Eles me né? ligam. Claro.
problema familiar, problema disso, problema daquilo. Passavam muitas horas no clube, né? Muitas vezes horas no próximo. viagem. Quando tá tratando, é o médico, é o conselheiro, é o apoio. O Edmundo... Isso todo mexe com a mundo- cabeça do o jogador Edmundo, também, Todo mundo né? fala que ele é um... Um animal. uma pessoa- o animal. Você que Au, vê au, quando o au. Edmundo me vê. Miller. Uma coisa impressionante. Eu imagino. Isso é um dom Pela também. convivência que nós tivemos. Mas isso é um dom o também. Fred Rincon, eu falava com ele todo mês. Ele me ligava. Como tá, pai? Tá bem? Nossa. Todo Foi- não ficava um Foi mês. embora prematuramente, infelizmente. Inclusive, teve uma série, né, sobre a vida do Rincon, ele tinha o Pablo Escobar, lembra? O goleiro, o Iguita, o Pablo Escobar, então eles fizeram uma série sobre isso. A família do Rincon pediu para vir uma equipe aqui e eu participei da série com documentário. Sim, documentário. sim. Tem mais gente aí. eu Tem mais acho, gente? pra falar de você. Meu Deus. É torcedores, torcedores. Bem, falar do Joaquim Grava, será que é complicado ou é fácil? Depende do ponto de vista, né? É muito fácil para quem conhece o Joaquim, do ser iluminado que ele é, o cara do bem, o cara prestativo, que ajuda todo mundo, que faz o que pode pelas pessoas. E eu me sinto muito tranquilo para falar do Joaquim, porque é uma amizade aí de 35, 40 anos, né, Joaquim? Faz bastante tempo. A gente tem mais ou menos o mesmo começo em termos de período de trabalho, ele como médico e eu como repórter. Mas é um cara para lá do bem, é um cara que ajuda absolutamente todo mundo, que muitas vezes vem um jogador lá do interior, alguém liga para ele, olha, aconteceu isso, chama aqui, vem para o consultório. É um médico que entende literalmente que ser médico é se dedicar, é quase que um sacerdócio, se dedicar às pessoas, à recuperação delas, até porque muitas dessas pessoas, na enorme maioria das vezes, não é apenas uma dor, é um complicador da vida, do trabalho, e ele sempre foi um cara extremamente responsável por fazer o bem. Joaquim, grande abraço, muito obrigado por ser o meu amigo, e olha, que Deus continue te iluminando e te dando uma trajetória como essa que você tem. Não é à toa que você é extremamente respeitado por todos os médicos e também por todos nós jornalistas. Grande abraço. Falar do Dr. Joaquim Grava é a coisa mais fácil do mundo. Conheço ele há mais de 40 anos, desde o tempo do Hospital Carlos Chagas, em Guarulhos, desde a base do Corinthians. Ele sempre foi essa pessoa de um coração gigante, um cara espetacular. A parte da medicina esportiva, ele sempre foi um inovador, sempre atualizado, sempre à frente, muito à frente. Agora vou falar a respeito do nosso tempo de jogador. O Joaquim era centroavante, pouca gente sabe. E era um puta goleador, fazia muito gol, e mais até que o Luizão, tá? Mas jogava mancando, viu, gente? Juca, um grande abraço para você, obrigado por tudo que você fez lá com a minha família, com meus filhos, com meus netos, com a minha esposa, comigo. Obrigadão, amigo. Um abraço. Fala um pouquinho desses dois aí. Tá com moral, hein? Nossa. De Polini. Não vai dar pra colocar todo mundo, não. Não Zé. vai dar, não vai dar. Mas a filha era grande pra falar de você. De Polini. O Olivério. Olivério Das Júnior. antigas, do Liberado das antigas. Um rapaz calmo, né? Olivério. Cabelo bem. Bem aqui. Bem calmo. E o Zé é uma figura fantástica. O Zé é uma pessoa... Eu não conheci, a minha vida de 73 anos, uma pessoa tão bondosa como o Zé. Que legal. Zé e Faustão. E eles são muito unidos. Muito unidos. Faustão ou Faustão? Faustão. Faustão, Domingão do É Faustão. um Faustão aí. É, Um brinca, Faustão né? aí. Nós nos encontramos, às vezes nós nos encontramos lá. Nem tem amizade com o Faustão. Na pizzaria lá? Esse negócio, né, doutor? Não, você vai lá Vou também. levar ele um dia, eu vou tentar levar você. Vamos, Tem lá, tem uma Chico. panela meio fechada, às vezes é difícil Não de é entrar. meu nível, não é meu nível. Panelinha nossa, às vezes é difícil de entrar. né? Ele leva de futebol, né? Então, caramba. Doutor, pra gente terminar, tem mais gente pra falar do senhor.
Meu Deus. Fui pego de surpresa aqui entre um trabalho e outro para gravar esse vídeo. Bom, pai, falar de você é fácil. Você, de longe, é o melhor cara que eu conheço, é meu melhor amigo. Eu admiro muito a sua jornada, tudo que você conquistou, o monte de pessoa que te tem como referência, um número maior ainda de pessoas que te tem como amigo, e o tanto de pessoa que te quer bem, às vezes pessoas que a gente nem conhece, assim, sabe que, ainda mais agora longe, né, que sabe que sou seu filho, já sou bem tratado, só por causa das portas que você pode abrir pra gente, né? Te amo demais, sinto muito sua falta todo dia mesmo, e como eu disse, você é o meu melhor amigo, é o melhor pai do mundo. Vem logo, vamos passar esse Natal, esse ano juntos aqui, e já tô com saudade, tá bom? Fica com Deus, te amo. Abração aí, Denilson, fica com Deus também. Oi, pai. Vim falar um pouquinho da minha parte como filha, do orgulho que eu tenho de você, da admiração pelo médico que você é, pela sua história, que é muito linda, pela sua trajetória, que eu tenho muito orgulho de dizer, e tenho certeza que todo mundo que te conhece, que é seu paciente, né, os seus pacientes também sentem o mesmo orgulho, né? A sua história é muito linda, a sua trajetória é muito linda, e não é à toa que você é a maior referência na medicina e sempre vai ser. E como eu já te disse, e isso nunca vai mudar, você é o melhor médico do mundo para mim. Tenho muito orgulho disso. Mas antes de tudo, você é um excelente pai, é meu melhor amigo, meu herói, e eu tenho muita sorte de ser sua filha. Se eu pudesse te escolher em todas as vidas para ser meu pai, com certeza eu escolheria, porque você é o melhor pai do mundo. Te amo. Ixi, Maria. Aí arrebenta, velho. Nossa senhora. Velho, tô com uma saudade, lógico, saudade eu sei, mas do Flávio eu tô com uma saudade. Mora fora? Mora em Orlando, né? Ele apareceu ali no... Agora apareceu ele foi que morava contratado por uma escola da Flórida. Já trabalhou no futebol lá, no Memphis, Tulsa, tá? Trabalhou no Corinthians também. Só que ele resolveu falar, não quero mais futebol, o futebol tá muito chato, tá? Não tem mais pessoas muito sérias no futebol, e foi embora para os Estados Unidos. E agora ele foi contratado por uma escola, chama Mão Verde, é a escola que mais revela jogadores, atletas, né, jogador de basquete, futebol nos Estados Unidos. Opa. E ele foi contratado como treinador físico deles. É um exímio treinador físico. Caramba. E a Marina é a veterinária que cuida dos meus cachorros. Tá né, todo mundo dentro da mesma área, quase. Vidrado em cachorro. Né? Que legal. Agora eu só tô com 6. Só 6. Morreu. Mas acima de tudo, eu sou pai de uma menina de 14 anos e tenho um filho de 9 anos que é o Davi. O Chico também é pai. Um casalzinho também. O meu grande desafio, e eu tô trabalhando para isso e me dedicando e tentando mostrar para os meus filhos, porque deve ser tão prazeroso, doutor, tão prazeroso ouvir essas palavras dos filhos. Melhor amigo, melhor pai, melhor médico. Isso deve ser muito gostoso de ouvir com 73 anos. Isso é a coisa mais coisa na vida, a coisa mais maravilhosa da né, vida. Chico? Que eu acho que é o que a gente gostaria e, né, é o que a gente ouvir isso tenta daqui construir 10 anos. hoje, Com né? certeza vocês ouviram essas palavras. Tenho dúvida. Trabalhamos para isso. Parabéns. Deus está vendo vocês. Trabalhamos para isso. Vai por mim. Parabéns, viu? Quem vai mandar é Deus lá de cima, gente. Pode ter certeza. Tantos anos se passaram e a gente está aqui sorrindo, nos emocionando. Isso é o que a gente plantou. Esse podcast foi feito para a gente homenagear o nosso convidado. Obrigado. Todos que passaram por aqui, a nossa obrigação, né, Chico, é homenagear o grande profissional, mas o que mais eu tenho aprendido nesse podcast, que é o que estou levando para minha vida, é esse lado humano, é esse lado pessoal. Porque o profissional, uma hora,
Isso é. né? No meu caso, a bola parou de girar, hoje eu faço uma outra coisa, E bem, né? Então eu queria Mais ou bem, menos, né? mais ou menos. Tá. Até que tá se virando E bem, legal. te E parabenizar. Te parabenizar por toda Obrigado. a tua trajetória, por todo o teu currículo e, acima de tudo, pela pessoa que você é. Porque você tem muita gente que gosta de você Obrigado. e te respeita como pessoa. E Obrigado. obrigado por ter prestigiado o nosso trabalho aqui, doutor. Obrigado a vocês. De verdade. Parabéns. Obrigado mesmo. Faz tempo que eu não fico tão emocionado assim, não, cara. E a gente também. A gente Última também. vez- Última vez, agora foi em 2012. Opa, com o título. Opa. Com o título. Eu tinha 2 jogadores que estavam em dúvida e viajaram para o Japão para não jogar. Ah, é? O Cássio e o Guerreiro. Só, pô, pelo amor de Deus. Aí Ah, não podia terminar o podcast dessa eu Só falei assim, isso? eu falei assim, né? Não, eles viajam sim. Você bancou. Eu falei, eles vão viajar e vão jogar. Pô, ainda bem, Aí, né? não, que isso? Eu falei, não, você vai. Aí eu fiz aquele procedimento no Cássio, que eu não posso falar que é proibido. Fiz aquele Tá procedimento. tranquilo, não tem ninguém ouvindo. Fiz aquele procedimento que é proibido no Guerreiro. Falei, vocês vão viajar, Bruno, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. Foram lá. O Cássio, e vazou na imprensa. E teve uns colegas que criticaram, porque sabe como é que é a imprensa? Mas ela não faz por mal, mas ela quer ver. Pô, não fazer negócio desse, que Não, infiltração. torcedor do Corinthians, ó, o Aquela- responsável tá aqui, ó. Eu ia falar, Aquelas agradeço. coisas, né? Infiltrar, não pode. Acaba com a carreira do jogador, com a carreira do jogador. Pô, pelo amor de Deus, numa final dessa, você joga até de muleta, né? Não, e o Não Cássio tem- tá jogando até hoje. Olha aí. Aí eu fiz, viajou, os fisioterapeutas constantes, o Cássio arrebentou. fez a E o defesa Guerreiro do- fez os 2 gols. Fez o gol e o Pelo Cássio fez a amor de Na hora defesa que do... ganhou o título, era 11 horas da manhã, eu já tinha tomado 1 litro de uísque. Merecido. Parecia uma criança chorando. Tá, vamos Merecido. terminar assim. Eu Vamos ia fazer terminar. uma piadinha, mas eu não vou fazer, não. Pode ser que você se emocione de novo esse ano aí, né? Vamos ver. Só que pode não, ser... Não. Ah, ele tá não, secando. Ele tá secando, doutor. Eu não vou Porque a me batata tá emocionar. assando, hein? Eu não vou me emocionar, porque nesse último dia eu vou tomar dormonite. Pra acordar no outro dia. Pelo amor de Bom, Deus. pessoal, mais um podcast com o grande Dr. Joaquim Grava, Chico Garcia. Só agradecer. Mais um podcast Obrigado. entregue, mais um episódio. Renko, sportsbets.io, Disney Plus, Veda City, nossos parceiros comerciais aqui do podcast Denilson Show com Chico Garcia. Obrigado pela companhia de vocês. Se inscrevam no canal do Chico Garcia, se inscrevam no meu canal do Jogo Aberto. E siga o Joaquim Grava nas redes sociais. É Joaquim Grava nas redes sociais? Deve ser Instituto Joaquim Grava. Instituto Joaquim Grava. Instituto Joaquim Grava. Para vocês ficarem por dentro das novidades da medicina, porque hoje a gente teve uma aula aqui com um grande personagem aí do nosso futebol brasileiro e uma grande pessoa acima de tudo. Que bonita a mensagem dos filhos. Muito, de todos, obrigado. mas é dos Muito, filhos. muito. Aí arrebenta nós. Até o próximo Valeu, episódio. doutor. Obrigado, pessoal. Valeu, Obrigado. doutor. Obrigado, tá? Obrigado. Um abraço. Parabéns pelo programa de vocês. Valeu. Porra.